os informes antes, tá, professora? Bem, boa noite a todas e todos aqui presentes. Estamos iniciando o primeiro workshop do projeto Simulações em Relações Internacionais, a Simulare. E no workshop de hoje nós contamos com a professora Maiane Bento Silva, que é da Estadual do Pará, professora do curso de Relações Internacionais. E o workshop de hoje conta com a temática Governança do Clima, da Convenção Quadro ao Acordo de Paris. E a professora Maiane Bento, ela é professora efetiva na Universidade do Estado do Pará, a UEPA, e é orientadora da Centrion, a empresa júnior de Relações Internacionais e Comércio Exterior da universidade. Ela é doutora em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais, o IREL, da UNB, é mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, pelo Núcleo de Meio Ambiente, o NUMA, da Federal do Pará, e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade da Amazônia, a UNAM. Bem, antes de iniciarmos, como eu falei, essa é a primeira atividade da Simulare, o primeiro workshop, e apenas lembrando que as inscrições para a simulação estão abertas, abriram no dia 3 de setembro e vão até o dia 26 de setembro. E nesse meio tempo nós teremos também outras atividades da Simulare, inclusive contamos também com a professora Nívia Ravena, da Federal do Pará, que também vai ministrar um minicurso mais adiante para nós, e também alguns eventos dentro da Semana Acadêmica de Relações Internacionais. Então, obrigada, professora, pelo aceite e por estar aqui conosco hoje. Nada, eu que agradeço o convite, professor Jean. Professor Jean, Ítalo e Gabriel também são professores? Isso. Então... Temos também aqui presente a professora Gleice, também professora da Geografia da Amazônia, também está aqui presente. Agradecer, né, aproveitar a oportunidade, agradecer sua presença, agradecer aos nossos monitores, né, o PIP, que é um projeto de inovação pedagógica, que é o responsável por organizar a Simulare, que é a Simulação em Relações Internacionais da UFT. Já estamos na nossa 5ª edição, e desde dos passados que a gente sentiu a necessidade, segundo os dados que a gente fez de análise, de ter uma preparação maior para poder simular. Então, com isso, a gente começou a fazer esses workshops anteriores à própria simulação, para que os alunos tivessem uma base maior de conceitos, de teorias, para poder aplicar na simulação. Então, agradeço a presença, a professora Maiane está lá, né, está lá no olho do furacão, como se diz, está lá onde vai ocorrer tudo, então a gente vai ter aí umas informações privilegiadas, né, da professora. Então, agradeço a todos presentes, né, os alunos também do curso de RI, de outros cursos que também participam com a gente. Passo a palavra para a professora. Obrigado. Eu que agradeço, professor. E aí, só esclarecendo também para que eu possa pensar direitinho os pontos em que eu daria ênfase, é a primeira vez que a simulação ela se desdobra em torno da questão de mudança climática, ou já simularam outras organizações? Essa primeira vez vai falar de clima e simular uma COP, no caso, né? A COP é a primeira vez. O ano passado, se não me engano, a gente fez a UNEA. A gente fez uma reunião específica da ONU, né, sobre questões climáticas, meio ambiente, mas a primeira, assim, de COP é essa de agora. Perfeito. Então, é que eu queria saber se eu ia tomar demais o tempo de vocês. Vou compartilhar minha tela inteira, porque é assim que eu sei fazer, pessoal, tá? Então, vou compartilhar aqui. Vocês me informam se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo. Então, agora foi. Apresentação. Então, pois é, professora, a gente está aqui no olho do furacão e a gente está, assim, no coração da bagunça também. Muita coisa acontecendo, muita obra acontecendo. Mas o que eu preparei para a gente poder conversar hoje nesse primeiro workshop está associado ao que a gente vem ao que eu venho, na verdade, identificando como dificuldade no quadro dos nossos próprios alunos aqui na Universidade do Estado do Pará. Eu esqueci de especificar na biografia, mas além de ser a professora orientadora da empresa Júnior de Relações Internacionais, que é algo que a gente está aqui, né, lutando para poder manter essa integração com as empresas juniores do país, que a gente também está a cabo já levando, já faz um certo tempo, acho que desde o ano passado, início do ano passado, o Observatório da COP na Amazônia. E em função desse Observatório da COP na Amazônia, inclusive convidamos o professor Jean, né, professor, para estar com a gente no nosso primeiro simpósio, que foi no ano passado. O professor Jean também, na mesma modalidade, acabou conseguindo participar nessa modalidade online, até porque a gente também estava nessa loucura de recursos para poder garantir a participação de todos ali.
A gente espera que em breve a gente possa ter esse encontro e que a gente possa estar fazendo isso, que é estreitar esses laços entre as universidades que estão aqui no norte do país, que fazem parte da Amazônia Legal. Então, eu agradeço mesmo essa oportunidade. Quero também convidar os alunos para, se não conhecem, né, que possam seguir o Observatório da COP na Amazônia. É o OCA, não é a OCA, tá? Estamos tentando evitar essa apropriação, apesar da sigla acabar ficando assim. Mas a gente tem uma página no Instagram, nós temos um site em que a gente está publicando trimestralmente o boletim informativo, em que os discentes eles estão se debruçando sobre os temas, né, relativos à COP, e essas publicações podem ser bem interessantes também para o pessoal que estiver buscando maiores informações sobre a atuação, por exemplo, da Prefeitura de Belém, sobre a atuação do Estado do Pará, e algumas temáticas a nível, né, mais da geopolítica, dessa mudança climática. Eu deixo aqui essa recomendação e aí, ao final, eu posso colocar o link aí para vocês também, tá bom? Como eu imagino que a simulação ela acontece também com alunos de diversos semestres, eu tentei fazer uma apresentação bem inicial, fico contente que a professora Nívia vai estar aqui também para poder aprofundar esses temas. Eu espero conseguir fazer tudo aqui em tempo aí de aproximadamente 1 hora. E aí eu peço que vocês também me informem, porque eu também estou olhando aqui para o PowerPoint, agora não estou conseguindo ver todos vocês. Mas acho que de informação inicial é isso. Então, eu quero começar a minha fala fazendo uma abordagem de alguns conceitos que eu acho que são fundamentais para a gente poder pensar a mudança do clima e, acima de tudo, pensar a governança do clima, pegando essa trajetória que vem da Convenção Quadro até o Acordo de Paris. Certo que o processo de governança do clima ele é muito anterior à Convenção Quadro. Eu recomendo aos alunos que façam essa investigação, que possam, de fato, acessar os documentos base, como o próprio relatório Meadows, que possam acessar os textos, por exemplo, do Maurice Strong, que foi o presidente da Conferência de Estocolmo, em 1972, bem como acompanhar, né, as resoluções e discussões dentro da Organização das Nações Unidas que precedem a Convenção Quadro do Acordo de Paris, como forma de compreender os desafios que foram sendo galgados e superados até se chegar ao momento de construir isso, que é um grande guarda-chuva, né, de orientações e de pretensões de se lidar com essa ameaça, entendida como uma ameaça a nível global, que não está identificando fronteiras, ainda que o seu impacto ele possa ser variado a depender do quadro institucional, econômico, político e social, né, do país, né, que é afetado por essa mudança do clima. Então, para começar em termos conceituais, eu acho bem importante a gente pensar a ideia da relação entre regime internacional e governança do clima, né? Ou pelo menos a ideia de regime internacional climático e governança, até porque de vez em quando a gente costuma ouvir, mas embaralha bastante esses termos. Eu me baseio bastante na perspectiva do professor Young, que vai discutir a ideia de regimes e governanças como elementos distintos, mas que se complementam quando a gente pensa toda a arquitetura internacional construída pelos estados para poder lidar com esse desafio da mudança climática. Tá? Só que quando a gente olha para a lógica dos regimes e em comparação com a ideia da governança, eu gosto muito de pensar a ideia da governança como esse grande guarda-chuva, né? Pensar a governança global, na verdade, como um grande guarda-chuva construído sobre essa teia de regimes que variam dentro do escopo, podem estar associados desde o comércio, a segurança, a questão climática. Então, quando a gente pensa em regime, a gente está pensando da estrutura institucional e normativa que fundamenta um determinado tema. E no caso das mudanças climáticas, a gente, quando fala de regime internacional climático, está voltado, né, a pensar em toda essa estrutura institucional e normativa dentro da qual a governança climática ocorre. A governança, por sua vez, como eu já coloquei a ideia desse guarda-chuva, né, ela se refere aos processos, ações e dinâmicas de poder, no final das contas, envolvidas na gestão das alterações climáticas a nível global. E aí, o que eu acho interessante nessa distinção é porque, recentemente, a gente
a gente teve a oportunidade, o observatório como um todo, alguns alunos e professores, nós tivemos a oportunidade de estar na Abre, no Encontro Abrisa, e a gente teve um painel muito interessante de diálogo com alguns professores e algumas organizações, e uma das professoras foi a professora Cristina Inouye, que também tive o prazer de ter ela como professora na época da minha formação lá na Universidade de Brasília. E ela é uma grande estudiosa da complexidade, né, conceitual, e de como compreender regimes e a governança climática e da sua análise histórica. Teve um momento em que a própria professora Inouye comentou, dentro desse painel, como ela estava impactada, né, desde a eleição de Donald Trump, que em algum momento ela estava na sala de aula, depois ela foi no banheiro e deu uma respirada para poder voltar e seguir discutindo regimes e governança do clima, porque durante muito tempo se debruçou a pensar a questão climática e a governança como algo que fosse diretamente vinculado àquela agenda do soft power, a agenda da cooperação, e cada vez fica mais patente o quanto discutir a governança climática não pode mais ser feita sem que a gente pense nessa geopolítica da mudança climática, da governança, ou seja, das dinâmicas, das ações e das relações de poder que permeiam, né, para além dessa estrutura institucional e de fato, moldam também essa estrutura institucional. Então, eu diria que, enquanto o regime ele é o quadro de regras e acordos estabelecidos, a governança ela está voltada a refletir mais sobre esse processo dinâmico de operar e também de implementar as regras e acordos, que é um desafio hercúleo no campo das relações internacionais, até porque a gente está diante de pelo menos 196 atores, cada um com interesses diversos, ainda que existam determinadas coalizões, e cada um com capacidades distintas de implementar as medidas que são necessárias para que a gente possa atingir a meta, que é, no caso, de limitar a temperatura, né, o aumento de temperatura do planeta em 2 graus Celsius e, se possível, 1,0 graus Celsius até 2100. Tá? Se isso ficou claro para vocês, eu trouxe aqui um mini histórico, né, pelo menos os marcos mais recentes. Como eu falei para vocês, não vou voltar lá em Estocolmo e outros momentos, trabalhar mais especificamente o processo de construção da Convenção Quadro, mas eu acho que é importante a gente deixar claro que, diante dessa dinâmica de poder que fundamenta a governança do clima, algo que foi fundamental para que passos fossem dados em relação à construção dessa estrutura institucional e normativa do regime do clima, foi o avanço no campo científico. Tá? O processo de capacidade de mensuração, de avaliação dessa mudança do clima, e, na verdade, dos impactos do processo de industrialização e, acima de tudo, a compreensão da importância que a ação antrópica, ou seja, a ação humana, tem sobre essa mudança do clima, foi fundamental para que o quadro normativo que a gente tem hoje pudesse ter sido construído. E aí eu trago como algo muito relevante, e aí eu trago esses conceitos também porque é algo que eu já senti lá dentro da sala de aula na UEPA, que é a lógica de que alguns alunos entendem que vai ter COP, eles pelo menos estão um pouquinho melhores do que a população a nível geral, em Belém. Minha mãe, por exemplo, achava que COP era Copa, né? Mas assim, não compreendem muito como se dá essa dinâmica da relação entre os principais atores desse corpo institucional. Além disso ser um desafio, né, para que a gente possa compreender, analisar e observar como é que essas dinâmicas de poder operam, é possível dizer também que, até para países em desenvolvimento, compreender essa sistemática da governança do clima inclusive, um dos elementos, né, dessa disputa de poder, de espaço, de participação dentro desse fórum de debate. Então, a gente precisa levar em consideração que, em 1988, houve a criação do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, que é o IPCC, que foi, no caso, um painel, né, e entendendo o painel como uma grande plenária, digamos, que combina tanto os estados partes da Convenção Quadro, né, que mais tarde farão parte da Convenção Quadro,
mas também congrega um número significativo de cientistas, tá? Que, dentro de suas determinadas áreas, vão contribuir para a construção da base científica que vai fundamentar o viés político, tá, e institucional para lidar com a mudança do clima. O IPCC ele foi criado como um projeto derivado tanto da Organização Meteorológica Mundial quanto do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, são as duas agências que atuam diretamente na construção desse painel. E tem todo um quadro institucional que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, até porque eu acredito ser fundamental apresentar como que ocorre esse diálogo entre ciência e a base política institucional dessa governança climática. 1988 também é um ano importante, porque foi justamente o ano em que a Organização das Nações Unidas emitiu resolução, que eu não estou lembrado aqui o nome agora, mas acho importante vocês darem uma olhadinha depois, reconhecendo as mudanças climáticas como uma ameaça global, tá? E isso derivado também, né, da produção massiva e de revisões de literatura que vinham sendo feitas, né, até esse período. Em 1990, o painel intergovernamental de mudança do clima ele passa a publicar o primeiro relatório de avaliação, conhecido como FAR. Acredito que esses relatórios vocês vão conseguir também acessar uma versão mais simplificada desses relatórios. Acho que é importante dar uma olhada nessa progressão. O painel já está entrando na sua 7ª edição, né? E essa 7ª edição, para vocês terem ideia da demora, né, do desafio que representa isso, é que essa 7ª edição, que já vai começar a ser discutida esse ano, possivelmente estará pronta apenas em 2029. Né? Então, são relatórios extensos, divididos em áreas temáticas, e que carecem, portanto, da aprovação também dos países para que possa ser divulgado, para que os dados ali levantados possam ser apresentados a nível global. E aí cabe também reforçar com vocês que o painel ele não é responsável por fazer pesquisa primária, tá, pessoal? O painel, na verdade, o que faz é uma grande massa de revisão de literatura do que vem sendo produzido, a fim de construir essas evidências, né, de sistematizar o conhecimento, de forma a avaliar, tá, os impactos dessa ação humana, das medidas que estão sendo adotadas para poder mitigar as mudanças do clima. Diante desses avanços científicos em 92, né, como vocês bem sabem, né, no contexto da Eco 92, que aconteceu inclusive aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, o que cria, né, uma expectativa bem grande assim, sobre o fato do Brasil estar agora trazendo uma COP para o território, a ideia, né, de como foi importante a própria execução da Eco 92 e como ela foi fundamental para que, a partir dali, né, claro, com negociações já prévias, ocorresse a assinatura da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Eu ouvi um barulhinho, eu queria saber se teve alguma pergunta, alguma intervenção, alguma demanda. Tudo certo, professor Jean? Eu acho que foi por engano. Acho que o Marcos levantou aqui depois disso. Tudo bem, só para saber se tinha alguém demandando alguma coisa. Então, assim, quando a gente pensa a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, ela é a prescrição básica, né, das intenções do que se convencionou adotar para lidar com essa ameaça, cujo objeto referencial é, acima de tudo, a humanidade, tá, gente? Mas, assim, é interessante a gente pensar que ela não é só um acordo, um documento, um tratado. Na verdade, é a base que ainda hoje intervém em toda essa dinâmica de negociação dos documentos derivativos, ou seja, dos tratados derivativos e vinculantes, tal qual o Protocolo de Quioto ou mesmo o Acordo de Paris. Então, ela é a base, tá, entrega para a gente quais são os princípios que vão nortear essas medidas, e, a partir daí, é que nós vamos ter, então, os acordos, os tratados vinculantes. E aí o principal deles, sem sombra de dúvida, o Protocolo de Quioto, mas levando em consideração que o Protocolo de Quioto ele passou a existir somente depois de uma série de rodadas de negociação, que a gente também convencionou chamar de Conferência das Partes, que são as partes signatárias dessa Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Então, a primeira COP acaba acontecendo na Alemanha, em 1995, em 1997, se tem a adoção do Protocolo de Quioto, né, que foi o primeiro acordo vinculante com metas específicas para os países desenvolvidos e cuja meta estava estabelecida
em promover uma redução de 5% das emissões, com base nos níveis das emissões dos países desenvolvidos em 1990 até 2012. Eu acredito que vocês já devem ter feito dever de casa, pesquisado um pouquinho sobre o protocolo de Quioto, mas cabe a gente lembrar alguns momentos históricos desse protocolo, alguns fatos que são muito significativos, né, tanto para o sucesso quanto para as críticas que incidiram sobre o protocolo de Quioto. O primeiro deles é o fato de que o protocolo, apesar de derivar, né, de uma série de rodadas aí de negociações, ele foi um documento que entrou em vigor apenas em 2005, ou seja, demorou bastante para que se tivesse um número mínimo de assinaturas e ratificações para a entrada em vigor do protocolo de Quioto. E, acima de tudo, que ele se sustenta dentro de uma lógica, de um princípio básico da Convenção Quadro, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Ou seja, nós temos uma ameaça a nível global, essa responsabilidade ela é comum a todos os países, porém, compreende-se que alguns países possuem uma carga de responsabilidade maior que outros e uma capacidade maior que outros também de lidar com esse problema. Tá? Esses países, sem sombra de dúvida, estão ali listados como os países do anexo 1 da Convenção Quadro. Esses países do anexo 1 são os países desenvolvidos e os países em transição, né, que de maior desenvolvimento relativo também. No momento do protocolo de Quioto, então, o que a gente tem enquanto um acordo vinculante? A gente tem a construção de um tratado, então, que propõe que esses países desenvolvidos, que aí no protocolo de Quioto vão ser chamados de países do anexo B, que eles tenham, sim, uma meta clara, estipulada, de fazer a redução das emissões de gases de efeito estufa em 5%, levando em consideração o ano base de 1990. Tá? Isso como uma meta até 2012. E aí, nessa primeira fase, né, a gente entendendo isso como uma primeira fase do protocolo de Quioto, a gente pode afirmar que o projeto foi um projeto de muito sucesso. Os países do anexo B, de fato, conseguiram, na verdade, não só atingiram a meta, mas também dobraram a meta, reduziram suas emissões para além dessa meta estipulada. O problema, no entanto, foi que a emissão global mais que duplicou no mesmo período. Então, por mais que os países desenvolvidos tenham feito essa redução, e aí eu coloco, né, assim, os países desenvolvidos signatários, porque os Estados Unidos não assinou o protocolo de Quioto, tá? O Canadá, apesar de ter ingressado, abandonou o protocolo em 2011, justamente na fase de fazer a verificação ali, né, do atingimento da meta. E isso, sem sombra de dúvidas, impactou significativamente para que, ainda que tivéssemos o alcance dessa meta, a ausência de países desenvolvidos dentro do protocolo e também o quadro de aumento das emissões em países em vias de desenvolvimento, como Brasil, China, Indonésia, que hoje figuram entre os 10 maiores emissores, a China, no caso, como a principal emissora, contribuiu para que se identificasse que, bom, os países desenvolvidos até atingiram a meta, porém, as emissões a nível global mais que duplicaram ao longo do mesmo período. Diante dessa constatação, o que não poderia ter sido feito sem essa base científica, inclusive, a emenda Doha vai fazer com que o protocolo de Quioto entrasse, né, fez com que o protocolo de Quioto entrasse na sua segunda rodada de metas de, se eu não me engano agora, de 18% dos países do anexo B. Só que nessa segunda fase, o processo de adesão das grandes potências, né, dos principais emissores, foi ainda mais difícil, a ponto de que essa segunda fase do protocolo de Quioto, que iria ir a partir de 2013, 2020, só conseguiu entrar em vigor em 2020, foi quando teve, né, a assinatura mínima necessária. Então, foi, na verdade, uma segunda rodada que só conseguiu entrar em vigor na data em que se encerrava a meta. Se vocês me entenderam, é mais ou menos essa a ideia, né, do protocolo. Como o protocolo, ele, no entanto, desenvolveu uma série de mecanismos, como o mecanismo de implementação conjunta, o mecanismo de desenvolvimento limpo, ou seja, que garantiam tanto mecanismos de mercado como fundos para auxiliar na mitigação e adaptação dos países em desenvolvimento, as negociações do protocolo de Quioto ainda acontecem quando ocorrem as conferências das partes. Isso é preciso ficar claro para vocês, que a gente vai ter a conferência das partes enquanto,
né, a plenária ali, o evento central, vinculado à Convenção Quadro, mas que as negociações em torno do protocolo de Kyoto, e o que fazer com esses mecanismos pós fim desse prazo, né, ainda continua em negociação. Então, é porque muitas vezes é comum a gente acreditar que o Acordo de Paris é um grande substituto ao protocolo de Kyoto, mas, na verdade, seguem em conjunto tanto as negociações do protocolo de Kyoto quanto as negociações em torno do Acordo de Paris, né, assinado em 2015, que entrou em vigor a partir de 2016, e que muda um pouco esse paradigma da governança climática, porque passa a focar numa dinâmica policêntrica, podemos colocar assim, tá? Fundamentado nessa ideia das contribuições agora nacionalmente determinadas. Esse é um termo-chave, é um dos elementos de importância, inclusive, da COP30, porque a gente entra na fase agora das contribuições nacionalmente determinadas nível 3.0, né? Então, sempre os países estabelecendo uma meta que precisa obrigatoriamente ser a cada renovação, né, dessas NDCs precisa ser mais ambiciosa que a meta anterior. Então, existe aí uma grande expectativa em relação a essas metas nacionalmente determinadas, essas contribuições, e recomendo que vocês possam acessar o site da COP30, o site mesmo brasileiro da COP30, onde as NDCs dos países que já as submeteram, inclusive o Brasil, que submeteu no ano passado ainda, já se encontram listadas, né? Mas até alguns 2 meses atrás, assim, a gente não tinha um número muito grande de NDCs submetidas, não. Tá? A União Europeia prometeu submeter ainda esse mês, a China também prometeu submeter antes da COP, mas ainda é um ponto que está deixando as pessoas tensas, né? Quem quer acompanhar e averiguar o nível de ambição dos países. Agora, por que a gente chama isso de governança policêntrica e o que converge e diverge entre o Acordo de Paris e o Protocolo de Kyoto? Eu vou fazer uma análisezinha daqui a pouquinho e também finalizar aqui a minha fala buscando destacar com vocês o que esperar, né, em termos de negociações chaves para a COP30 em Belém, qual a gente acredita que, né, possa ser aí um dos elementos chaves dessa negociação. E eu só gostaria de informar também que toda vez que eu me referir a CMA, eu estou falando ao Acordo de Paris, né, ao encontro, tá, que diz respeito às negociações do Acordo de Paris. Quando eu falar de CMP, eu estou falando dos encontros que são focados na negociação do Protocolo de Kyoto. Então, se vocês derem uma olhada, a gente vai ter a COP30 em Belém. No entanto, nós vamos ter o 7º encontro para discutir os mecanismos do Acordo de Paris e o 20º encontro para poder discutir os mecanismos do Protocolo de Kyoto, que ainda permanecem em vigor, e discutir, por exemplo, transferência de fundos para o Acordo de Paris, ou seja, é uma fase de encerramento ainda do Protocolo de Kyoto, mas que tem negociações ainda muito importantes, principalmente para os países em desenvolvimento. Bom, em relação à estrutura, eu também acredito que, para o caso de vocês que vão fazer uma simulação, faz muito sentido vocês visualizarem como é que se dá a estrutura funcional da Convenção Quadro, das instâncias que estão vinculadas a ela, né? Então, a gente tem a Convenção Quadro como esse arcabouço em termos de princípios, das metas estipuladas, que foi acordado em 92, vinculado à Convenção Quadro. A gente tem a Conferência das Partes como o principal fórum de revisão de implementação e para tomada de decisão, né, do que foi acordado dentro dessa Convenção Quadro, junto com a COP, né, que nomeia todo esse evento. A gente tem negociações paralelas anualmente, que é justamente a CMP, que é a Conferência das Partes, como reunião para as partes do Protocolo de Kyoto. Então, revisa o protocolo, também é parte de reuniões anuais, né? E, paralelo a isso, temos a Conferência das Partes como reunião das partes para o Acordo de Paris, que também visa fazer essa revisão do acordo, e também ocorre na periodicidade anual. Vinculados a isso, pessoal, eu acredito que é muito, muito importante que vocês compreendam também a existência de 2 órgãos que são conhecidos como os órgãos subsidiários da Convenção Quadro. Esses órgãos subsidiários são divididos em 2 tipos. O primeiro é o órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico, e o segundo é
é o órgão subsidiário de implementação. Como o próprio nome já diz, o primeiro órgão, o SBSTA, ele é uma espécie, vamos pensar assim, né, de alunos monitores, que muitas vezes tentam traduzir ali ou dar um suporte para os alunos que estão desesperados ali com alguma disciplina do professor Jean. Imagine o professor Jean como o IPCC. Então, aquele que vai trazer aqueles dados ali, as informações. Então, o órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico está lá para assessorar as delegações para que eles possam compreender, ou pelo menos transformar em uma linguagem política, todo aquele blá 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 científico do IPCC. Tá, pessoal? E o órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico, inclusive, tem uma participação muito importante ao longo da COB, porque muitas negociações precisam ser suspensas, transferidas para o dia seguinte, porque delegações precisam ir lá com os órgãos subsidiários, com esses agentes, para poder esclarecer determinados conceitos ou determinados elementos que são importantes. Então, compreendam que cada vírgula, cada palavra, cada termo utilizado é objeto e motivo para muitas discussões, né? E por isso a importância desse órgão subsidiário para assessoramento científico. O outro é o órgão subsidiário de implementação, que tem como foco, depois de compreendida essa transição entre o que é a linguagem científica e a linguagem política, garantir que os países busquem, da melhor forma possível, negociar e alcançar um consenso para transformar aquela pretensão política em prática, em ação, de fato. O que é, acima de tudo, eu ousaria dizer, o principal desafio do Acordo de Paris na atualidade. Eu ousaria dizer que os trabalhadores do órgão subsidiário de implementação são os que devem sofrer de ansiedade, né, dores de estômago, porque assim, os desafios são imensos. Então, como eu falei para vocês, essa estrutura principal, ela funciona a partir do que as produções científicas derivadas do painel intergovernamental. Esse painel tem lá os 195 Estados-membros, com as suas atividades que estão vinculadas a decidir sobre a produção de relatórios, aprovar a estrutura desses relatórios, então é uma estrutura científica, mas também burocrática, que tem que passar pela aprovação dos países, elege o Bureau, que nada mais é do que o escritório com os membros, né, que tem ali direção, coordenador central, vice-coordenadores, aprova o relatório final da simplificação para políticas, né, e controla o orçamento. Além disso, a gente também... E por que eu estou detalhando isso? Porque isso vai ser objeto de debate, possivelmente, aqui na COP 30, tá, gente? Essa estrutura de funcionamento e a demanda por maior participação dos países em desenvolvimento dentro do próprio painel intergovernamental. Mas a ideia é que, além dessa estrutura mais institucional do Bureau, dos coordenadores e tudo mais, e do painel, que faz parte, né, então, da plenária ali para decisão dos documentos e tudo mais, a gente tem as unidades de apoio técnico. E essas unidades de apoio técnico, pessoal, elas são uma espécie de grupo, né, de estrutura administrativa que processa toda a seleção dos autores e dá suporte a esses autores para a produção desses relatórios que depois a gente vai ver, o FAR, o SAR, o TAR, o AR4, o AR5, o AR6 e em breve o AR7, tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês a data em que cada um dos relatórios foi publicado, inclusive o AR4, que foi o quarto relatório, né? Recebeu nesse período o Prêmio Nobel em função do seu posicionamento mais direto, de buscar demonstrar essa relação, se não definitiva, né, suficiente e necessária, mas pelo menos uma altíssima probabilidade, para acima dos 90% da ação humana em relação às mudanças do clima, né? Ou seja, reforçando essa lógica da ação antrópica. Mas o ponto é que essas unidades de apoio técnico, elas são fundamentais, então, para fazer a seleção dos autores e dos especialistas científicos dentro dos 3 grupos principais do painel intergovernamental. E os 3 grupos de atividade, né, dos autores são alocados entre aqueles que vão discutir a base das ciências físicas, e por ciências físicas entendo, né, todas as dinâmicas biológicas, físico-químicas das mudanças climáticas, o pessoal das exatas, assim, né? Depois vem o pessoal dos impactos, estudo dos impactos, adaptação e vulnerabilidade, e o terceiro grupo que discute a mitigação das mudanças climáticas, né? Então, como é que você evita, como é que você se adapta e quais são os fatores causais desse processo, tá? Eu acho muito interessante porque
tem uma professora lá da Universidade de Aberystwyth, a professora Hannah Hughes, que ela fez um estudo muito interessante discutindo justamente essa estrutura burocrática do IPCC, que se por um lado apresenta para a gente a melhor estrutura em termos de fundamentação científica para pensar a mudança do clima, ao mesmo tempo enfrenta um pequeno desafio assim, relacionado com o fato de que para você fazer pesquisa dentro do IPCC, você precisa ser primeiro um pesquisador notável. Sendo um pesquisador notável, vocês vão começar a notar, inclusive, que ter esse acesso em termos de participação para os países em desenvolvimento é muito mais difícil do que para os países desenvolvidos. Grande parte dessas unidades de apoio técnico, eu diria assim, 99,9% dessas unidades de apoio técnico estão situadas em países desenvolvidos, o que obriga muitos desses pesquisadores nacionais dos países em desenvolvimento terem que se locomover, terem desafios em termos até de acesso à literatura paga. Uma vez eu fui tentar acessar um livro que tinha o texto do Maurice Strong, eu fui comprar em dólar esse livro, tive que desembolsar R$400, está parcelado até hoje no cartão de crédito da professora aqui da Universidade do Estado. Então, assim, é um processo ainda desafiador quando a gente pensa nessa igualdade do acesso à ciência, da produção de ciência e de consideração do que é o conhecimento válido dentro do próprio IPCC. Então, isso é algo que está na pauta dos países em desenvolvimento que vai ser discutido. Mas, superando isso aqui, é só dizer que o que é produzido pelo IPCC, então, é entregue, né, para as COPs, está ali na negociação das COPs, mas é filtrado em grande medida pelos órgãos subsidiários, que, por sua vez, tenta facilitar essa troca de informações entre esses órgãos. Então, falando especificamente agora dos documentos, para ver se eu não me alongo muito, eu tentei simplificar aqui o máximo, tá, pessoal, para que a gente possa entender um pouquinho das diferenças que balizam tanto o Protocolo de Quioto em relação ao Acordo de Paris, tá? Quanto os desafios, né, em relação ao que está sendo proposto desde que o Acordo de Paris entrou em vigor. Então, se a gente fala, botei um anelzinho aí, isso a gente vai significar a natureza dos compromissos, tá, assumidos em cada um dos acordos, que a gente nota, identifica, é que, enquanto o Protocolo de Quioto adotou um modelo top-down, então você tinha ali o protocolo e o secretariado, né, toda a estrutura institucional, a documentação já impondo e informando qual era a meta a ser alcançada, né, e aí, digamos, é uma meta de 5% para todos os países do anexo B, até a data X especificada. No Acordo de Paris, você já tem um modelo diferente, entendido como modelo bottom-up, tá? Ou seja, que vem de baixo para cima, até em função da concepção das contribuições nacionalmente determinadas. Isso significa o quê? Que é cada um dos países signatários do Acordo de Paris que definem a meta que eles vão adotar dentro de um determinado período de tempo estabelecido ali, claro, também pela conferência. Existe uma meta universal, sim, tá? Existe uma meta de... E aí a base dessa meta, na verdade, não é nem uma meta arbitrária, é uma meta fundamentada nas apreciações do próprio IPCC, né, da base científica, que é a ideia de que se a gente quiser chegar em 2100 com uma capacidade de promover aquilo que se entende como desenvolvimento sustentável, pensar em gerações futuras, garantir que muitos territórios insulares continuem sendo habitáveis, a gente precisa garantir que essa meta de aumento da temperatura freie ali, né, paralise ali em 1,5. Tá? Se a gente chegar em 2, isso já é revoltante para muitos países insulares, tá? Que foram justamente eles que garantiram que a margem de 1,5 tivesse ali no documento. Mas a ideia é que ele é um mecanismo de governança bottom-up vem justamente disso, né? De que são os próprios estados que voluntariamente estabelecem quais são as suas metas, qual é a sua forma de contribuição para, né, o objetivo global, né, de atingir esse objetivo de 1,5 graus Celsius. Em relação ao escopo, podemos dizer que o Protocolo de Quioto, como eu falei para vocês, se destinava a trazer essa obrigatoriedade para os estados, né, signatários do acordo, claro, fundamentados na lógica da responsabilidade comum, mas diferenciadas. Então, os países em desenvolvimento recebiam apoio para fazer uma transição energética, produtiva, para o desenvolvimento sustentável, enquanto os países desenvolvidos tinham aquela meta estabelecida, então eles tinham a responsabilidade de fazer aquela mitigação de gases de efeito estufa. No caso do Acordo de Paris, essa meta, essa obrigatoriedade, entre aspas, né,
de redução dos gases de efeito estufa é uma obrigatoriedade universal. Isso porque ficou muito claro com o protocolo de Quioto que não se dava mais conta de garantir apenas que os países desenvolvidos fizessem essa redução, enquanto as emissões de gases de efeito estufa a nível global seguiam aumentando, dado, claro, o processo de crescimento e desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento. Não é que também o Acordo de Paris não se fundamente no princípio de responsabilidade comum mais diferenciada, só que, no entanto, ele viabiliza um processo de ação voluntária, né, para todos os membros diante desse desafio, né, que é alcançar essa meta de 1,5 até 2100. O protocolo de Quioto ele tinha mecanismos claros de cumprimento, ou seja, de fiscalização, enquanto que o Acordo de Paris ele já se baseia no processo de fiscalização baseado no autorrelato. Cada país é responsável por fazer o relato, a especificação do que está atingindo, né? Então, fazer os seus inventários nacionais. Qual é o ponto? É que se busca cada vez mais mecanismos de transparências e mecanismos de padronização desses autorrelatos. E um dos debates, né, que a gente está notando que é um ponto-chave, na verdade, dentro dessa agenda, é o quadro de transparência aprimorado, o ETF, e junto com o ETF, tá, o GST, que é o Global Stock Take. O Global Stock Take é algo que foi estabelecido dentro da própria Convenção Quadro. A ideia de que faríamos uma averiguação periódica das metas que fossem estabelecidas. Então, esse Global Stock Take é, na verdade, uma grande avaliação global do que foi alcançado, em que medida a gente, né, tudo que a gente está fazendo, tudo está sendo negociado, em que patamar a gente está em relação à nossa meta. O primeiro Global Stock Take, ou seja, a primeira avaliação a nível global, foi produzida 2023 para 2024, tá? Então ela segue em debate, porque esse Global Stock Take também trouxe uma série de recomendações e de urgências, né, principalmente em relação à ideia de que se a gente continuar o que a gente está fazendo com as metas que a gente tem, a gente não atinge a meta de 1,5%, nem mesmo de 2% até 2100, tá? Então, avançando, a gente tem o foco do protocolo de Quioto, principalmente em mitigação, ou seja, o foco dele era a redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente para os países desenvolvidos. Já o Acordo de Paris, ele tem mecanismos de implementação muito mais amplos, o que vai ser um desafio para vocês, inclusive, tá? Porque vão ter que se familiarizar aí com a agenda da mitigação, a agenda de adaptação, de financiamento, perdas e danos, transição justa, gênero, participação, né, das unidades subnacionais, da sociedade civil. Então, assim, são muitas agendas, inclusive a transferência de tecnologia. Oi? Olá, pessoal. Me escutam? Estamos escutando, professora. Ah, tá. Desculpa, é que eu ouvi alguém comentando, não sei se foi aqui, alguém falando. Então, tem um escopo muito mais amplo, né? E também fruto dessa inclusão agora, né? Das metas sendo estabelecidas também pelos países em desenvolvimento, e que também são objeto de muita disputa em relação, principalmente, à questão do financiamento que é necessário para que cada uma dessas agendas, né, possam ser executadas. Enquanto o protocolo de Quioto tinha mecanismo como o mecanismo de desenvolvimento limpo, né, os mecanismos de mercado, eu digo, e o de implementação conjunta, que era direcionado exclusivamente para os países desenvolvidos, e o mecanismo de desenvolvimento limpo, que financiava projetos em países em desenvolvimento, no caso do Acordo de Paris, eles já usam o termo ITMOS, ou resultado de mitigação transferidos internacionalmente. Nada mais é do que a ideia do mercado de carbono, tá, pessoal? Todas as transações que estão lá no artigo 6, tá, e seus derivativos ali do Acordo de Paris, e que tratam, né, dessa possibilidade de negociar os créditos de carbono. E a gente pode dizer que o protocolo de Quioto ele tinha uma inspiração claramente neorrealista quando pensava a lógica da governança do clima. E eu digo, uma dinâmica neorrealista em que você tinha um estabelecimento muito mais rígido ali da lógica de cooperação, fundamentando na ideia que, olha, ninguém estava acreditando muito em todo mundo, não. Tá? Inclusive, os países mais desenvolvidos nem estavam fazendo parte do protocolo de Quioto, né? Ainda que a Europa seguisse nessa liderança. Enquanto o Acordo de Paris, digamos que ele segue uma lógica muito mais construtivista na sua estrutura de inspiração, né, teórico-filosófica e nesse processo de construção coletiva desses mecanismos para mitigar
os impactos da mudança do clima. Eu ia tratar com vocês aqui algumas lições do protocolo de Kyoto, mas eu quero passar rapidinho por isso, porque eu notei que demorei um pouquinho mais de tempo naquilo ali. Mas o que o protocolo de Kyoto traz para a gente, pessoal, é a importância da base científica, é a importância das responsabilidades diferenciadas quando a gente pensa a lógica do alcance da meta, tá? Ou seja, de que, de fato, os países desenvolvidos, ou em desenvolvimento, na verdade, eles têm uma possibilidade de fazer essa transição justa, mas que ela não será possível caso não tenha, de fato, o financiamento, o apoio dos países desenvolvidos, tá? A importância que a ambição tem ao longo desse processo, até porque se a gente não aumenta as metas, né, o que fica estabelecido agora é que vai ser muito difícil alcançar o que está estipulado. 2024 foi o ano mais quente da história, desde o processo de medição, né? Então, a cada ano fica mais difícil sustentar ainda a possibilidade da credibilidade do alcance dessa meta. E o grande desafio da implementação, né, que é garantir que se compreenda que esse processo de governança do clima ele é multinível, né? Multinível no sentido de que, ainda que as decisões venham a nível global, o processo de implementação ele é a nível local, né? Então, você tem uma série de instâncias aí dentro dos países para poder lidar com esse processo de implementação, então o desafio ele é significativo nessa articulação. E aí, como eu falei para vocês, a gente pode sintetizar, tá, pessoal? Tem mais no final do PowerPoint, eu coloquei lá para vocês, depois eu vou compartilhar o PowerPoint, mais detalhadamente cada um dos itens. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, quando a gente fala dos pilares do Acordo de Paris, o que vem sendo principalmente negociado, debatido, o que é de interesse dos países desenvolvidos? São as metas de mitigação, tá? O que vem sendo reforçado cada vez mais pelos países em desenvolvimento são as pautas de adaptação, que significa, considerando que a mudança climática ela já está em curso, precisamos nos adaptar para evitar casos como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Tá? Então, durante esse processo de adaptação, como que a gente constrói, né, essa estrutura? A gente precisa, os países em desenvolvimento precisam de apoio, né? Ou seja, para além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, é preciso criar um processo também de adaptação da estrutura política, institucional, econômica para a mudança que já está em curso. Também tem a negociação da agenda de perdas e danos, que foi um ganho dos países insulares, que está associado ao financiamento e ao suporte dos países que já estão lidando com um quadro grave de devastação. Tá? Temos o desafio da principal pauta negociada dentro do Acordo de Paris, que é financiamento. Quer dizer, pelo menos aqui deveria ser mais negociada, porque existe muito bloqueio por parte dos países desenvolvidos em de fato, sentarem à mesa para dialogar de maneira mais direta sobre desembolsos e responsabilidades diretas em relação ao financiamento. Só que constantemente é um elemento discutido pelos países em desenvolvimento, e também a transferência de tecnologia e capacitação, porque sem transferência de tecnologia e capacitação, nem mitigação, nem adaptação, nem apoio para perdas e danos, e nem financiamento acaba sendo algo viável para os países em desenvolvimento. E aí, para a gente poder fechar aqui a ideia, a gente tem o Global Stocktake, que eu falei para vocês, né? O primeiro Global Stocktake foi concluído na COP28 e ofereceu um diagnóstico alarmante, pessoal, que o mundo está fora do curso para poder atingir a meta do Acordo de Paris, especialmente o de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Tá? Então, o aquecimento projetado para 2100 ele varia entre 2,1 a 2,8, se considerado as NDCs atuais. A redução necessária até 2030 das emissões de gases de efeito estufa em relação a 2019, para poder limitar a temperatura a 1,5 graus Celsius, deverá ser, a projeção é que deveria ser de 43% a nível global. Tá? E o que é mais interessante, por mais que a Convenção Quadro, o Acordo de Paris, como herança do Protocolo de Kyoto, utilize mecanismos de mercado como forma de flexibilizar esse processo de redução e mitigação de gases de efeito estufa, ou seja, um país que não consegue atingir a sua meta estabelecida num determinado período, vai lá, né, e vamos dizer que adquire um direito de poluir comprando os créditos, né, do carbono de um outro país que para além de atingir sua meta tem ali créditos, portanto, né, tem ali créditos para serem vendidos. No entanto, esse processo de negociação para que se alcance a meta de 1,5
também pode ser entendido como processo de mercantilização, também é um produto, né? A nossa capacidade de emitir CO2 na atmosfera para poder, então, chegarmos à meta de 1,5 também tem um limite. E aí o que o Global Stocktake estabelece é que nós já utilizamos aproximadamente 80% do nosso orçamento de carbono. Ou seja, a gente tem mais 20% de carbono para poder ficar nessa brincadeira de compra aqui e vende ali. Tá? Mas se a gente quiser, de fato, atingir a meta de 1,5, aí a lógica vai ter que ser mesmo de corte nessa emissão e não mais desse processo de flexibilização e negociação. Tá? Então, o orçamento do carbono é justamente esse limite máximo de CO2 que nós podemos emitir para uma chance provável de conter o aquecimento em 1,5 graus Celsius. Com 80% já esgotados, a margem para a ação é extremamente pequena, exigindo cortes drásticos e imediatos. Então, o próprio Global Stocktake coloca ali algumas recomendações, como triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030, dobrar a eficiência energética, precisa, né, focar no alcance de consenso em relação à transição de combustíveis fósseis e do sistema de alerta precoce. Tá? Só que, para que tudo isso seja feito, a gente tem o desafio do financiamento climático, e que o próprio Global Stocktake apresenta a hora, né, a necessidade de se pensar fora da caixa. Então, assim, o que nós tínhamos acordados em 2009? Que os países desenvolvidos deveriam desembolsar pelo menos 100 bilhões para financiar esse processo de transição nos países em desenvolvimento. Eles só conseguiram alcançar isso em 2022. E, assim, nem foi total desembolsado, tá, gente? Lá em Baku, foi negociado agora nova meta quantificada, que, ou seja, o quanto que os países desenvolvidos precisam desembolsar para auxiliar nos fundos e garantir a transição para os países em desenvolvimento. A meta que foi estabelecida foi de 300 bilhões. Tá? Só que o Global Stocktake estima que o que é necessário para que se alcance a meta de 1,5 graus Celsius até 2100, ou pelo menos as metas até 2035, é o valor de 1,3 trilhões anuais. Tá, pessoal? Então, assim, para chegar a 1,3 trilhões necessários, isso sem dúvida será um ponto da negociação na COP30, né? Esse roteiro de Baku para Belém traz muito a ideia do que pode estar sendo colocado em pauta, como, por exemplo, a ideia de taxar combustíveis fósseis, $5 por tonelada, que geraria aproximadamente 216 bilhões por ano a mais, né? Além dessa meta de 300 bilhões, imposto sobre bilionários, 2% da riqueza geraria pelo menos 200 a 250 bilhões por ano. Então, o Global Stocktake coloca ali propostas, né, ideias, vou jogar aqui a ideia, vocês pegam se quiser, tá? De como chegar o mais próximo possível desse 1,3 trilhões, que é o recurso necessário, porém, bem longe assim, do que o que, de fato, os países desenvolvidos estiveram dispostos a desembolsar. Por fim, eu gostaria de recomendar para vocês, eu não sei como é que está meu horário, ainda são 8 horas, eu acho que a gente tem um tempinho legal ainda, né, professores? De pensar a Conferência de Bonn, pessoal. Como eu falei para vocês, existem os órgãos subsidiários que fazem essa transição do cientifiquez para o politiquez, né, dentro da Conferência do Clima, né, da governança do clima, de modo mais geral. E esses órgãos subsidiários, eles se reúnem 2 vezes ao ano, desde a primeira, né, desde a criação da origem das COPs, podemos dizer assim. Eles se reúnem 2 vezes por ano, então sempre tem o que quem acompanha as COPs chama de pré-COP, que é as reuniões da Conferência de Bonn, que acontece normalmente no mês de junho, na Alemanha, e em seguida eles se reúnem também em paralelo a COP, a CMA e a CMP. Tá? Então, por isso, 2 vezes ao ano. Então, eles preparam a COP, eles negociam os textos técnicos e opções de decisão para aprovação final na Conferência das Partes. Então, tudo que é negociado em Bonn vai ser concluído ali dentro da COP, né, que vai acontecer meses dentro daquele mesmo ano. Mas, ao mesmo tempo, tudo que a gente nota que não tem muito consenso, que o pessoal diverge muito, também certamente será objetivo de muito dissenso, de muito debate ao longo da COP. Tá? Então, eles buscam também avançar nas negociações, tentar construir regras e diretrizes, assim como compartilhar, né, os entendimentos e manter um momento, que é a ideia de garantir um ritmo constante das negociações climáticas, até porque a Conferência de Bonn demanda a presença ali das delegações, né, e
e a ação incisiva aí dos países dentro das pautas que mais interessa para eles. Então, se o progresso alcançado em Bonn, sem esse progresso, na verdade, a COP dificilmente chegaria aos acordos significativos. Já é bem difícil. Só que para esses acordos significativos de fato avançarem, a gente precisa, e vocês precisam, já que vocês vão estar organizados principalmente em delegações de países, compreender o grande interesse dos atores que se posicionam e o seu posicionamento-chave dentro da COP, né, dentro de toda essa dinâmica de governança do clima. Os Estados Unidos, um grande emissor, abandonou o barco. Né? Donald Trump retirou o país do Acordo de Paris, então, assim, tá fora. Eu não vou nem gastar meu tempo discutindo muito sobre ele aqui. Mas pensando na União Europeia, por exemplo, ela se estabelece desde o Protocolo de Quioto como líder global, tá? Dessa governança, desculpem, do clima, impulsionando essa diplomacia climática com metas, né, as mais ambiciosas que se identificam aí entre os demais países. Claro, justificado pelo seu nível de desenvolvimento, também o histórico de contribuição para o aquecimento, né, para as mudanças climáticas, para o aumento da temperatura, né, no globo. Então, uma das metas que ela coloca é justamente a redução de pelo menos 55% das emissões até 2030, e aí vamos ver o que vai acontecer agora nessa próxima NDC que a União Europeia vai submeter. Tá? E, normalmente, a União Europeia também vota em conjunto. Também vem propondo aí um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, que é uma espécie de taxação, né? Então, vem moldando os mercados e também a resiliência em cadeia de suprimentos. A China já assumiu, se eu não me engano, desde 2013, a condição 14, né, de maior emissor de gases de efeito estufa, enfrenta um duplo desafio, que é sustentar o crescimento econômico e descarbonizar a economia, tem investido pesadamente em energias renováveis. Gente, a China sozinha representa, eu não estou lembrado aqui, mas assim, é uma coisa absurda, sabe? A China sozinha representa, acho que mais de 30% de todos os investimentos a nível global em energia renovável, né? E assim, enquanto no início, lá dos anos 2010, você ainda tinha a Noruega e a Alemanha como pilares do que era tecnologia para painéis solares, hoje a gente identifica que a China já dominou esse nicho, que a China, né, vem avançando significativamente nesse processo de energias renováveis. Contudo, né, ainda é uma grande utilizadora de carvão, de combustíveis fósseis de modo geral, né, e diante do ritmo de crescimento, de investimento, ainda tem um desafio muito grande pela frente, né, no que diz respeito ao uso de energia. Então, tudo isso é visto sob a ótica do seu direito ao desenvolvimento, então ela vai buscando, né, um equilíbrio complexo nas negociações, sempre sendo considerada ali como um país em vias de desenvolvimento, né, o que leva a muitas tensões com os Estados Unidos, que acredita que o próprio Acordo de Paris é uma forma de frear o desenvolvimento dos Estados Unidos, né, e que não aceitaria certos compromissos diante do fato da China não estar vinculada a esses compromissos. Existe, dentro das negociações do clima, também um embate patente entre o norte e o sul, geopolítico, podemos assim dizer. Primeiro, porque é muito evidente a discussão em relação à responsabilidade histórica versus o discurso de uma responsabilidade universal. Todos são responsáveis, né, pela meta, no final das contas o impacto vai vir. Alguns estados são mais vulneráveis, são mais sensíveis, alguns estados são menos vulneráveis e menos sensíveis, no entanto, o impacto será a nível geral. O caso é que quem é mais responsável, né, pelas emissões acumuladas de gás de efeito estufa e quem deve liderar essa mitigação? É sempre uma discussão que os países, mais tarde vou discutir com vocês alguns do G77, buscam fazer aquela estratégia do expor e envergonhar. Né? Sempre nas negociações fazem questão de deixar claro que os países da Europa, né, Estados Unidos, países desenvolvidos de modo geral, são o Japão, responsáveis, né, por esse histórico de emissão e que são, portanto, os responsáveis por estabelecer metas mais ambiciosas, são os responsáveis por fazer o desembolso dos recursos. Então, é bem meio que uma estratégia, né? Colocar sempre essa discussão na mesa para não entrar no discurso de universalidade dos compromissos e acabar suplantando a premissa básica da Convenção Quadro, que é de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Tá? A prioridade da agenda é um objeto também de embate entre o Norte e o Sul, porque o Norte foca principalmente na mitigação, na redução de emissões, até porque reduzir a emissão também é um mecanismo financeiro, também é um mecanismo facilitado pelo mercado de carbono, enquanto os países em desenvolvimento priorizam a agenda de adaptação em perdas e danos, que, por sua vez, demanda o financiamento dos países desenvolvidos. Tá?
E a gente tem o fator financiamento climático, que por si só é um tema gigantesco, atravessa todas as agendas. Quem é que paga mais? Quais são as obrigações legais versus a mobilização dos recursos do setor privado? E aí eu colocaria aqui como recomendação para vocês darem uma olhada no posicionamento de algumas coalizões ali dentro da convenção, né, da COP, como normalmente os votos acabam sendo organizados. O primeiro deles é, talvez, a maior coalizão, né, do Sul Global é o G77 mais a China, que defendem veementemente o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, exigem financiamento como obrigação e buscam a paridade no sentido de ter tanta relevância, né, a adaptação, quanto a mitigação tem tido nessa agenda climática. Né? Os países menos desenvolvidos focam em adaptação, financiamento e capacitação, apesar de contribuírem minimamente com as emissões, tipo 3,5% das emissões globais, enfrentam uma extrema vulnerabilidade, buscam a justiça climática e a reparação como participação limitada por restrições de capacidade, tá? Ou seja, participação limitada em termos de compromissos. Vocês vão ver outros grupos, como o BASIC, que une em votos o Brasil, a África do Sul, a Índia e a China. O grupo africano de negociadores, que teve, inclusive, agora a reunião no Quênia. Um dos nossos alunos estava lá representando uma organização da sociedade civil e eu já fui logo tirando algumas dúvidas. Eu falei, e aí, como é que está a negociação entre eles lá? Eles já têm algum consenso do que eles vão... Aí ele falou, não, a reunião está acontecendo justamente porque eles não têm consenso nenhum sobre o que eles querem, eles vão descobrir o que ele quer. A reunião era para tentar descobrir o que eles querem, né? Mas que, de modo geral, sempre apontam a necessidade do financiamento como uma condição fundamental, assim, para que os próprios países da África possam estar participando do próprio levantamento de informações de dados. No início do ano, eu estava buscando o relatório dos objetivos anual, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o fato dos Estados Unidos, por exemplo, ter dissecado a USAID, né, a Agência dos Estados Unidos de Financiamento, aí, né, Cooperação e Desenvolvimento, fez com que muitos dados de países africanos não pudessem nem mesmo ser levantados, pessoal. A gente não consegue nem os indicadores mais para poder avaliar se aquelas metas estão sendo, de fato, estabelecidas. Então, isso também é um desafio, principalmente para os países mais pobres. Tem também o grupo da AILAC, que é a Aliança Independente da América Latina e do Caribe, e a Aliança dos Pequenos Estados Insulares, que foram, como vou reforçar aqui, os responsáveis por incluir a meta de 1,5 nas negociações. Representam 39 nações mais vulneráveis à elevação do nível do mar, são pioneiros na agenda de perdas e danos, foram cruciais para a meta de 1,5 graus Celsius e para a criação do Fundo de Perdas e Danos na COP27. Tá? Então, eles têm um peso significativo, fazem barulho ali na COP. Tem outras coalizões, né? Então, o Grupo Guarda-Chuva ali, às vezes coalizões informáticas que se montam na hora, os países desenvolvidos que lideram a agenda de mitigação, né, do anexo 1, que muitas vezes também tem ali algumas ações em comum, e, óbvio, a gente não pode deixar de falar deles, os países exportadores de petróleo, tá, gente? Que são os maiores defensores do termo transição justa, né? Ou seja, garantir que a transição seja justa com a característica econômica, social de cada país, né? De maneira que possam proteger as suas economias essas que são dependentes de combustíveis fósseis, né? Resistem a essa eliminação gradual, e promovem tecnologias como captura e armazenamento de carbono como foco, né, e apostam nessa transição justa. Mas, além de pensar nos países da OPEP, eu acho que vale muito para a simulação de vocês refletirem bem sobre o posicionamento de uma Europa que hoje, que se há muito tempo atrás, né, representava essa líder em termos de mitigação, né, na agenda do clima, hoje está dentro de um contexto de conflito no próprio território, né, de tensões com os Estados Unidos. Então, assim, pessoal, e com alguns presidentes pedindo para os hospitais se adaptarem ali, porque é possível que em 2026 tenha um conflito, né? O Macron, por exemplo. Então, assim, o contexto geopolítico e a possibilidade, né, de empenho da União Europeia neste exato momento para a COP30 não é dos mais auspiciosos, né? Pelo menos assim, para quem observa a dinâmica das negociações em termos geopolíticos. Principalmente em função do próprio aumento do uso de combustíveis fósseis, reativação da exploração de carvão, em função, né, da quebra das sanções feitas ao governo russo. Então, assim, eu acredito que o momento geopolítico, a dinâmica de conflitos, o processo também reacionário, em termos de ascensão de extrema-direita,
a própria conjuntura política que o Brasil está vivenciando são fatores que precisam ser considerados também no sentido de, né, tentar compreender a linha de votação dentro da COP30. Então, quando a gente pensa a agenda de Paris, eu recomendo muito que o documento básico, mais um documento para vocês darem uma olhada, mas esse de fato, pessoal, é o documento síntese da reunião de Bonn que aconteceu agora em junho de 2025. Tá? Eu posso compartilhar também com vocês, eu tenho esse documento síntese, 15 páginas, sintetizando o que foi debatido, a posição dos países em muitas das agendas. Eu vou só sintetizar aqui para vocês que, para início de conversa, o início da reunião estava programado para uma data lá, de junho. A reunião atrasou 2 dias para se iniciar, porque os países menos desenvolvidos com interesses afins bateram o pé para exigirem, né, que o financiamento climático proveniente dos países desenvolvidos fosse uma das pautas, uma das propostas centrais ali da negociação, coisa que acabou não acontecendo diretamente, até porque os países desenvolvidos pensaram, não, vamos negociar essa questão do financiamento junto com as demais agendas. Né? Eles queriam criar um grupo de trabalho específico para discutir financiamento climático. Foi-se, até que esse financiamento climático acabou tendo ali suas discussões específicas, e aí eles marcaram de marcar, né? Na 63ª, que agora foi a reunião número 62, né, a de 2025, do próximo ano eles vão buscar fazer esse grupo de trabalho específico. Os meios de implementação também tiveram bastante foco. Então, assim, falando de ambas as agendas, seja de mitigação, né, ou seja, a pressão em relação às ambições das NDCs, como é que eles vão fazer o processo de avaliação de transparência desses documentos e dos inventários nacionais, a transferência do fundo de adaptação que está vinculado ao protocolo de Kyoto, em que momento ele vai transicionar para o Acordo de Paris, discussões sobre o fundo de perdas e danos e os recursos que estão sendo disponíveis, que são, né, decepcionantes para os países em desenvolvimento. Então, a implementação de fato, sair da discussão e ir para a ação é um grande desafio e também foi uma das principais discussões, também vinculados à transferência de tecnologia e capacitação. Mas, assim, eu acho que o mais assustador de Bonn em 2025 foi a atenção em torno da própria concepção da ciência, tá, pessoal? Então, assim, ainda existem países que resistem muito na utilização de termos que, segundo alguns deles, podem parecer alarmistas dentro do relatório. Né? Então, tensões nas negociações sobre a ciência, onde existiam acordos ali para tomar nota ou não dos relatórios da Organização Meteorológica Mundial. Então, alguns países como a Arábia Saudita especificam, não vamos colocar o termo, né? Chegamos a 1,5 em termos de temperatura já, porque isso vai ficar muito alarmista. Vamos usar um outro termo aqui. Então, eles tentam moldar muito a linguagem ali dentro, tá? A ponto de países como, por exemplo, a China, demandarem que o processo de fundamentação de dados possam vir de outras bases científicas também, né, para além do IPCC, da Organização Meteorológica Mundial, o que faz sentido em termos de concentração do número de cientistas, né, das unidades de apoio estarem centradas no Ocidente. Né? Acho que a participação do país em desenvolvimento, que a gente pode também colocar entre aspas, foi uma unidade que ficou na Rússia por um tempo e outra que ficou na Índia por um tempo, isso agora, para 2022, né, no último relatório do IPCC. Então, assim, estão ficando mais patentes os debates, inclusive em relação à adoção dos termos científicos e das fontes em termos de ciência dentro das próprias discussões de Bonn. Então, eu acredito que isso também vai ser um desafio quando a gente for falar de negociação aqui na COP30. Eu preparei aqui para vocês uma lista, né, do que foi debatido nessa conferência de Bonn, né, em relação à mitigação e como a gente teve, segundo o artigo 4.9, as NDCs representando um processo de progressão em relação sempre à fase anterior, né, o artigo 4.9 do Acordo de Paris estabelece isso, e a NDC 1.0, que é a primeira NDC, então, emitida pelos países signatários, foi feita durante a ratificação do acordo. O Brasil fez a sua lá em 2016. A segunda NDC é a versão que os países atualizaram, coisa que o Brasil fez em 2022, ou seja, que devia ser mais ambiciosa do que a NDC 1.0, e agora a gente chega nas NDCs 3.0, que é a próxima versão que os países estarão trazendo para a COP30 e vai estar todo mundo de olho nisso. Tá? Todo mundo de olho nessas NDCs que vão ser estabelecidas. Com relação à agenda de adaptação, eu também montei para vocês aqui todo um organogramazinho dos principais acordos, né, como que a adaptação vem sendo negociada antes do Acordo de Paris,
para 2015, então, ela ingressar e passar a ter uma estrutura mais robusta a partir da COP28. O que foi debatido em Bonn recentemente sobre adaptação, sobre financiamento. Só para deixar claro aqui para vocês um ponto, tá, gente? Apenas 25%, tá, das modalidades de financiamento e repasse são doações para os países em desenvolvimento. E isso é o motivo de muita discussão, muito dissenso ali dentro, tanto da negociação de Bonn, e certamente será dentro da COP30. Tá? Só para vocês terem ideia aí, portanto, grande parte do desembolso que acontece vem na modalidade de empréstimo. Então, um país que acaba tendo algum desafio em relação a perdas e danos, ou algum desafio para adaptação ou transferência de tecnologia, acaba se endividando para poder ingressar dentro dessa agenda de desenvolvimento sustentável. Parece um tanto quanto injusto dentro da lógica, né, de promoção de uma transição justa. Outros meios, entendido como meios de mercado, né, privados, fundos privados têm uma porcentagem menor aí, mas significativamente empréstimos. Então, fica claro aqui que a meta estabelecida está muito aquém do esperado pelos países em desenvolvimento. E aqui embaixo eu coloquei para vocês os principais fundos que existem hoje. O principal deles é o Fundo Verde para o Clima, tá, pessoal? Criado em 2010, na COP16, comandado para alocar recursos de forma equilibrada entre mitigação e adaptação. Mas, além dele, também tem outros fundos, como o Fundo de Adaptação, que está vinculado ao Protocolo de Kyoto, como eu falei para vocês, o Fundo Especial para as Alterações Climáticas, o Fundo para os Países Menos Desenvolvidos, e também tem o fundo do Global Environmental Fund, que é o fundo GEF, mas que ele não é vinculado ao Acordo de Paris, ele é um fundo, de fato, da ONU, e que ele foi criado em 1988, né, e financia uma série de projetos para o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, mas que também é bem utilizado. E aí, em relação a essa pauta, além de pensar a modalidade de repasse, que é um tema de discussão entre os países em desenvolvimento, recomendo vocês pensarem também na ideia de quem acessa esses recursos transferidos, né? Porque, no final das contas, pensando na lógica de governança multinível, gente, muitas vezes esse recurso não chega lá na ponta, não chega no indivíduo que está na cidade, que está bem aqui tentando garantir, né, que a unidade de conservação ali continue sendo unidade de conservação, não chega no município para garantir a fiscalização, não chega, de fato, no local. E aí que alguns fundos vêm sendo pensados justamente para poder garantir que determinados recursos cheguem diretamente às comunidades tradicionais, que são fundamentais, então, para fazer manutenção da floresta, principalmente em regiões tropicais, como na Amazônia. Com relação a perdas e danos, eu também coloquei aqui um roteiro para vocês, tá? É algo que vem sendo estruturado, principalmente a partir do Acordo de Paris, né? E que dialoga muito com a pauta da justiça climática. Transferência de tecnologia, fiz a mesma coisa, não vou entrar em detalhes aqui, mas recomendo que vocês deem uma olhada, né, no que foram os marcos históricos, os principais desafios geopolíticos, até porque fazer transferência de tecnologia também envolve discussão sobre patente, e aí Estados Unidos, países desenvolvidos, que têm o seu gap, né, justamente fundamentado nisso, né, nessa lógica da tecnologia, resistem muito em abordar também essa temática. E também, claro, as vozes locais do impacto, já que eu sei que vocês vão discutir também a participação das prefeituras, né, ou, na verdade, dos estados, né, nem prefeituras, dos estados na simulação de vocês, vale a pena vocês pensarem, né, que um dos pontos ali é que a própria conferência em si tem uma estrutura de exclusão estrutural. Né? Foi a partir da COP14 lá de Lima que os mecanismos que começaram a viabilizar a participação da sociedade civil e das outras instâncias começaram a se ampliar. Tem um fenômeno que muitos atores da sociedade civil organizada que participam da COP chamam, que é o tal do tokenismo. O tokenismo é quase como se você pegasse determinados atores que são exemplos de uma sociedade civil. Eu uso isso daqui só para mostrar sobre o tokenismo. Foi justamente para poder discutir sobre isso, né? E aí você coloca lá, né, um indígena como se ele fosse ali só um totemzinho mesmo, né? Um totem de participação ali no evento para simbolizar uma possível participação, mas que não tem recurso, é uma inclusão simbólica e tem um acesso restrito às negociações. Mas é claro que a gente esbarra nessa dinâmica, né? A gente tem um sistema westphaliano estruturado em que o processo de tomada de decisão são dos estados, mas que a demanda em função da ameaça e de governança multinível, impõe que a gente tenha também essa participação da sociedade civil. Então, temos esse conflito de visão, que são as bases, né, quando a gente pensa, né, as vozes locais
participando da COP. Para vocês terem ideia, a gente estava pleiteando um espaço na Green Zone. Só que o espaço... E eles estão reclamando das hospedagens aqui em Belém, né? No Belém. Só que a gente foi fazer o levantamento da possibilidade do Observatório da COP participar de um espaço ali na Green Zone, legal, se candidatem, apresentamos o projeto, o que o projeto estava fazendo, os nossos resultados e tudo mais. E aí veio o valor. $1.250 por metro quadrado na Green Zone. E é padronizado ainda. Então, tá, beleza, são 1.250 metros quadrados, eu acho que a gente pode usar, sei lá, 3 metros quadrados só. A gente coloca só um standzinho, um aluno ali, uma TVzinha e acabou. Só que a gente nem podia fazer esse esforço aí, esse dar um jeitinho brasileiro, porque o metro quadrado mínimo era de 50 metros quadrados. Ou seja, para um projeto local poder participar da Green Zone da COP, ou ele se articula com muitos, assim, que tem bastante grana, né? Mas ele vai ter que desembolsar R$500 mil para poder passar uma semana ali apresentando esses resultados. Então, assim, é um desafio, ainda é um desafio, tá, pessoal? Então, em relação à simulação, eu finalizo dizendo que, assim, é bom que vocês busquem pensar sempre nesse equilíbrio entre os interesses nacionais e globais, compreendam as posições dos diferentes países, né, as coalizões dos quais o país que vocês representam faz parte, busquem seguir nessa aplicação, porque o embate começa a partir daí, né, do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Toda vez que vocês acharem que vocês estão indo demais para uma linha, opa, será que eu estou indo na linha das responsabilidades comuns, porém diferenciadas? Sempre propor soluções inovadoras para mitigação e adaptação. E para essa simulação, estudem a posição dos países, conheçam os mecanismos de negociação, como adaptação, mitigação, perdas e danos, financiamento e transferência de tecnologia, além de transição justa, né, e atuação local. E, claro, procurem propor e formular, né, na verdade, as propostas de vocês baseado nas evidências científicas, coisa que está começando a ficar um pouquinho desafiador dentro do próprio âmbito da COP, tá, pessoal? É isso que eu trouxe para vocês. Depois eu passo esse PowerPoint, caso vocês queiram, e estou aberta a perguntas e conversa agora com vocês, tá, pessoal? É isso, obrigada. Obrigado, professora, pela excelente palestra. Aprendemos muito, né, com você na palestra, acho que foi excelente, cobriu tudo, né, sobre o tema, a maior parte, e ficou interessante também como você teve a preocupação em trazer um pouco para a simulação, né, o posicionamento dos países, como é que a gente poderia lidar com isso. O pessoal ficou muito interessado aqui, pediram os slides, como você já se voluntariou para mandar. Peço também, se tiver esse resumo, né, do último relatório também, manda para a gente, porque a gente cria mais ou menos uns links também, né, e manda para os alunos no guia de estudos, né, a gente tem um guia de regras, aí a gente também tem um guia de estudos, que vai dar ali uma base, uma fundamentação para a discussão, e foi interessante que você já trouxe esse posicionamento dos países, os grupos também, então, para quem fosse participar da simulação, ser simulador, né, observar esses grupos também, né, para se juntar nesses grupos, dialogarem ali, trazer um posicionamento, ou se posicionarem em grupo também na COP, então é interessante observarem essas relações que já existem, né, e esses grupos que já foram formados. Então foi bastante interessante isso para a gente. Sim, professor, só para fazer uma acréscimo aqui também, e eu acho que é interessante até a gente discutir um pouquinho isso, porque entrar no próprio site da UNFCCC é um caos. Não sei se os alunos já devem estar fazendo isso, né? Acessar aqueles documentos, é uma série de documentos, é CMA1, os alunos ficam muito confusos. E aí a gente também passa por isso, porque a gente estava fazendo uma série de levantamento de dados para o próprio boletim informativo do observatório, e aí daqui a pouco eu queria mostrar para vocês o nosso Instagram, depois das conversas, tá? Para o finalzinho. Mas o caso é que aí a gente descobriu esse International Sustainable Bulletin, que aí eles têm uma equipe que simplesmente é dedicada a ir lá participar da conferência de Bonn, de todos os eventos, porque eles são uma espécie de relatoria mesmo, né, de resumo do que vai acontecendo, dos principais países, na verdade, como que os países que se destacam em termos de manifestação, como é que eles votam, e eles acabam descrevendo isso, assim, é um texto denso, né, com letrinhas miudinhas ali, mas que, sei lá, englobam 15 páginas, e com os links e indicação de onde é que está a votação, onde é que você acessa aquele documento e tudo mais. Então, eu acho que é muito interessante, inclusive, para que os alunos possam, inclusive, acompanhar essa página, porque eu acho que eles fazem um serviço muito legal, assim, para que a gente possa ter
mais informação, assim, uma informação mais organizada sobre isso, porque é uma grande loucura, né? Uma grande loucura. Boa dica. Já anotou aí, Luna? Vou pedir também para quem tem alguma pergunta para fazer a professora, levante a mão, a gente fazer umas 2, 3 perguntas. Gabriel? Professora, tudo bem? Me escuta? Tudo bom? Professora, obrigado pela sua fala, foi excelente, esclarecedora. Apesar das minhas deficiências com o tema, eu acho que eu aprendi bastante hoje. E eu queria puxar um pouquinho das questões técnicas para uma questão um pouco mais política, e sanar um pouquinho da curiosidade que eu tenho, talvez outros alunas tenham também, em relação a 2 pontos. O primeiro ponto seria com relação ao posicionamento brasileiro, mais especificamente com a imagem do Brasil, visto que o país tem tentado se colocar, sobretudo com o governo Lula, como um player importante nas questões climáticas e nessa agenda que se acaba de nos brindar. Com relação ao que vem acontecendo, discussões internas relacionadas à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, etc., o que você poderia nos dizer com relação a essas contradições, ou melhor, se isso é uma contradição do seu ponto de vista, se existe já uma imagem crítica que pode vir a ser apresentada na COP com relação aos outros países, né, dado esse intento do Brasil? Essa é uma dúvida. E a segunda é que, em determinado momento da sua apresentação, você falou sobre a União Europeia apresentar um posicionamento conjunto, né? E aí eu queria saber se você acha que pode impactar o fato de que a União Europeia, acho que, se eu não me engano, um mês atrás, teve uma resolução para o aumento do produto interno bruto dos países que participam da OTAN, que são 30 na Europa, né, para destinar 5% do PIB para a questão de defesa. Você acha que isso pode ter um impacto na agenda que eles possam apresentar na COP? Isso pode tirar um foco das questões ambientais, ou seja, a guerra pode ser uma variável complexa e bastante importante nessa questão das metas climáticas europeias? Essas 2 questões. Obrigado, viu? Muito legal, professor Gabriel. A gente já vai direto, então, professor Jean, respondendo, batendo esse papo, e aí quem quiser depois pergunta. Vamos, porque o Gabriel caprichou na pergunta. A gente vai passar a noite todinha aqui depois dessa. Bom, na verdade, suspeito que não, Gabriel. Bom, perguntas complexas, né? Dá para fazer, assim, inclusive, tópicos para os próximos boletins, né? Inclusive, convidar os alunos, depois da simulação, quiserem fazer um relatório de atividade, daqui a pouco a gente já vai ter o nosso CSN, aí junto com o professor Gabriel aí, que incentiva essas perguntas cabulosas, quem sabe a UFT pode ser, né, a produtora de um dos boletins, né, elaborado pelos próprios alunos. Então, a gente está aberto a poder conversar, viu, professor Jean? Porque, assim, tem muita coisa para ser dialogado mesmo e a coisa está quente agora. Com relação ao Brasil, bom, o Brasil ele é tido, sim, como um player dentro da agenda climática, e aí até reforcei ali a ideia, né, da expectativa que se tem, né, o que foi o resultado da Eco 92, agora a expectativa do Brasil tá agora sediando uma COP e disso representar algo, né, um simbolismo aí, uma grande expectativa, né, para os fazedores desse tipo de política. Mas o que é que tem sido, pelo menos dentro dos estudos da leitura que eu tenho feito, entendido sobre o Brasil, tá, dentro dessa agenda climática? Acima de tudo, que a dinâmica política doméstica não é algo muito fantástico, a gente já tem identificado isso, mas é identificar que a agenda doméstica, o nível da política doméstica, ela acaba impactando significativamente nessa posição do Brasil enquanto um player global ou não, que surfa nessa possibilidade de acabar conseguindo, tendo ganhos aí dentro da agenda climática, pelo menos uma proeminência, uma inserção internacional, a depender da inclinação política ideológica de quem governa o país. Então, o Brasil passa a sofrer uma grande pressão internacional na medida em que ele
avança na proporção de desflorestamento da Amazônia, né, cerrado, e simplesmente não faz a fiscalização devida dos produtos que está exportando para determinadas localidades. Inclusive, a própria tributação do carbono na União Europeia pode ser um elemento, né, que vai impactar também as relações comerciais. Vejamos aí como é que a área de livre comércio, né, entre Mercosul e União Europeia pode facilitar isso ou não, mas é um tópico de discussão, porque eles entendem essa medida da União Europeia como uma agenda unilateral, né? E isso também tem sido objeto de discussão, porque os países em desenvolvimento estão sendo afetados por isso. E aí vem o ponto, né? Entende-se que quando o governo está mais à direita, o país ele tem um recrudescimento nessa agenda climática. Quando o governo é mais de esquerda, ele possui um maior comprometimento na agenda climática, ele tem um maior comprometimento com, se não a agenda climática em si, com a ideia de uma coerência, né? Até porque aqui está se propondo modificar a roda, né, com o carro em movimento. Então, coerência não é bem forte dos países, de modo geral, né, pessoal? Mas, levando em consideração essa lógica, né, de esquerda e direita, a esquerda teria um maior compromisso com a lógica de discussão multilateral, manutenção do multilateralismo em um momento de negacionismo científico, né? Em um momento que o mundo vem entrando no que os teóricos do sistema mundo vão trabalhar, né, com essa lógica de caos sistêmico, o Brasil é um agente muito interessante para sediar, porque o que o Brasil ele traz para dentro da agenda do clima, o que ele traz para dentro das discussões a nível multilateral. Vamos pensar quando os países discutem, por exemplo, uma moeda alternativa ao dólar, pensando em níveis de discussões multilaterais, dentro de BRICS, dentro, né, de outros fóruns, G20. O que esse governo mais à esquerda, especificamente a figura do Lula traz para dessas discussões multilaterais, é quase que como um fundamento ideológico, né, de uma postura pacifista, não intervencionista do Brasil, e, acima de tudo, uma postura sempre voltada para atendimento de elementos básicos, como erradicação da pobreza. Então, ele traz esse fundamento, muitas vezes, ideológico e que cria esse elo dentro e de estímulo também dentro das pautas multilaterais. Então, o Brasil ele se destaca, de fato, mas esse destaque ele depende muito também do que o Brasil consegue estar fazendo internamente, em termos de política, e isso vai variando a depender dos governos. Pelo menos essa é a identificação que o próprio... deixa eu lembrar o nome dele aqui, para não dar informação errada para vocês, mas foi na hora que eu falo de bom aqui, os pontos centrais, né, na verdade, os desafios, o Simon Stiell, que é o secretário executivo da UNFCCC, né, da Convenção Quadro, acaba apresentando sobre sua interpretação sobre o próprio Brasil. Aí a gente vem com a ideia, bom, mas aí o mesmo Brasil que está sediando a COP, que está, né, não colocou uma meta, né, de erradicar desmatamento, mas vem reduzindo o desmatamento na Amazônia, é o mesmo país que vai fazer explorar, o que, né, aparentemente está subvertendo aí o nosso código ambiental para garantir que se tem exploração de petróleo na foz do Amazonas, né, e que também estabeleceu uma NDC que muitos avaliam como pouquíssimo ambiciosa, tá? Então, assim, a meta do Brasil, em termos de NDC, pessoal, ficou que o Brasil vai buscar emitir até 2035 entre 800 milhões de toneladas, se não me engano, até 1.050, sendo que alguns observatórios têm analisado que a meta que o Brasil poderia estar colocando diante do que é a sua contribuição deveria, o máximo, chegar a pelo menos 500, né, M toneladas de CO2. Então, o Brasil está muito aquém de colocar, de fato, uma meta ambiciosa na sua NDC, deixou a desejar. E uma meta que, de fato, dialogue com o Global Stocktake e as demandas que foram colocadas ali. Mas, ciente do atual momento geopolítico, nós não estamos no momento mais favorável, né, para desembolso e construção de metas audaciosas. Talvez o foco do Brasil seja pensar, de fato, em implementação, talvez seja trabalhar algum marco para a participação da sociedade civil. Então, atuar mais na agenda de um multilateralismo que caminhe por esse rumo, né, que, junto com o grupo dos 77, esteja ali focado em
olha, paguem pela bagunça que vocês já fizeram no mundo, né, em relação aos países desenvolvidos. Mas aí vem a questão da exploração de petróleo. Por um lado, a gente pode fazer a seguinte leitura. As responsabilidades elas são comuns, porém elas são diferenciadas. Logo, os países em desenvolvimento ainda possuem e ainda reivindicam, ao longo do processo de negociação, a sua vez, por exemplo, de simplesmente investir em recursos tão estratégicos, ainda para a geopolítica global, como é o caso do petróleo. A energia é o fundamento da lógica econômica e política da modernidade ainda, né? Então, sem energia não tem muita coisa para um determinado país, tá? Para todos os países, digamos assim. E aí, quando a gente pensa na exploração da Foz, a simples ideia da responsabilidade comum, porém diferenciada, parece já dar subsídio para que o Brasil simplesmente avance nessa pauta com uma certa legitimidade, até porque o Brasil é um país em desenvolvimento, né, e cuja meta lá para 2035, 2100 tem que ter ambições, né, elevadas em relação às anteriores, mas o Brasil é régua de si mesmo, né? Então, quem seria o ator, né, os atores que deveriam ter essas metas mais ambiciosas e evitar e fazer essa transição verde o mais rápido possível seriam os países desenvolvidos. O problema é que essa linha de pensamento ela é muito contraproducente, né? Essa linha de pensamento ela é muito contraproducente porque ela aparenta trazer uma estrutura aí de nacionalismo, de defesa desse ímpeto nacional, mas eu acho que algumas coisas precisam ser avaliadas, né, do que está sendo feito. Primeiro, se faz sentido essa lógica de que, a depender do governo que a gente tem uma linha mais progressista em prol das negociações multilaterais da agenda climática, e quanto mais reacionários, né, mais à direita, a gente tem uma discussão mais permissiva em relação ao desflorestamento, degradação e, ponto de savanização da Amazônia, esse tipo de risco que a gente está lidando. Logo, flexibilizar legislações em prol de uma saída, né, diante de resistências nacionais não parece a coisa mais inteligente que o Brasil está fazendo. Parece ser contraditório com a própria expectativa do Brasil de alcançar, né, de preservar localidades, povos e garantir, de fato, o desenvolvimento sustentável. Um outro ponto que eu achei bem interessante, aí eu não tenho muita propriedade para narrar sobre o assunto, mas eu gostei muito da fala do professor, aquele professor de economia que ganhou o Nobel em 2008, gente. Ele estava no Roda Viva recentemente. Hã? Stiglitz? Exato, ele estava no Roda Viva recentemente e fizeram para ele essa mesma pergunta, né? E o que ele falou, o que ele deixou claro ali, que eu achei muito interessante na resposta dele, é que explorar petróleo, a Petrobras ainda está brigando com o IBAMA para poder fazer o estudo de viabilidade da explotação, né? Coisa que o próprio IBAMA está colocando como algo desafiador, porque no próprio estudo, caso de fato exista os milhões de petróleo que se espera que tenha, né, o risco de acidente ainda é muito significativo e a capacidade de dano disso, frente à capacidade de responder a esse dano da Petrobras, ela não é equitativo, sabe? O embrolho está todo aí. No entanto, o próprio Stiglitz coloca que fazer esse estudo é uma coisa, já tem esse debate em torno disso, e a gente sabe que vão acabar fazendo, né? No entanto, quando você vai fazer um projeto dessa envergadura, retorno de exploração de petróleo vem com 20, 25, 30 anos. Daqui a 20, 25, 30 anos, o Brasil já vai estar com uma expectativa de outras metas ainda mais ambiciosas e sabe-se lá, diante da velocidade das transformações que se vive, se vai fazer sentido fazer esse investimento para o Brasil, se não vai ser um ativo morto para, né, daqui a 20, 30 anos, quando de fato o resultado chegar. O que a gente sabe de imediato é que é uma região absurdamente pobre, né? Eu estive no Amapá recentemente, somos moradores aqui do norte do país, da Amazônia. A gente entende que, por exemplo, 62%, 65% da população do norte do país vive, né, sustentado por trabalhos informais, e que outros 30% são funcionários do Estado. Então, sobra ali uma iniciativa privada que, de fato, abarca da conta dessa economia, que é muito incipiente. Aí tem as grandes empresas, evidentemente. Então, o desafio ele é grande. E aí eu acho que a contradição do Brasil é do tamanho desse desafio, né? Como é que
para que a transição seja justa, como é que você faz uma transição, mas ainda garante aos cidadãos emprego? Para que a transição seja justa, como é que você faz essa transição sem você desmantelar os ativos estratégicos para a soberania de um país, por exemplo, que é o fato da soberania energética? A resposta ela não está clara, né? Mas o que eu posso te dizer, professor, diante dessa tua pergunta, que foi bem... eu espero ter trazido alguns pontos para reflexão também, porque não tem bem essa resposta, mas é que o debate não está sendo plural. Né? A possibilidade da pluralidade desse debate, para mim, ainda está muito distante, a ponto da gente começar a observar que vai ter alguns digamos assim, frutos dessa COP, né? Bons e ruins. O pior deles é o preço das coisas nessa cidade, está tudo caro, o professor não pode mais nem beber com tristeza, porque está tudo caro aqui. No entanto, a possibilidade, o incentivo, a articulação social, a mobilização dos próprios movimentos sociais, a articulação desses movimentos sociais e a pressão que se faz agora, tanto em torno ao governo de Estado, em relação à articulação a nível nacional e a nível internacional, eu acho que é um fruto positivo em relação à COP, eu acho que é um fruto positivo em relação a essa própria discussão da exploração de petróleo, mas que, assim, não é necessariamente contrário a essa exploração do petróleo. Tem muita gente no Amapá, grande maioria, né, que defende a lógica, porque defende a lógica de garantia de emprego, né? Mas a gente também tem que levar... São muitas camadas, né? Qual é o tipo de emprego que vai ser fornecido, né? Dentro daquela velha lógica em que você vem, traz a mão de obra do Centro-Sul internacional em alguma medida, e muitos dessas possibilidades aí já foram leiloadas, né? Já teve envolvimento de outras empresas estrangeiras, inclusive. Então, são muitas frentes, mas o que eu posso dizer é que o Brasil é tão contraditório quanto qualquer país em desenvolvimento na atualidade, né, que está aí buscando equilibrar o que é criar metas ambiciosas para a garantia do desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, garantir crescimento econômico, garantir desenvolvimento e garantir investimentos que sejam importantes para a soberania nacional. Acho que eu sairia nessa linha, tá? Eu me sairia dessa pergunta assim, na verdade, né? Outro ponto com certeza, né, sobre em que medida as demandas, né, de investimento em defesa impactam tanto nas negociações em termos de alcance de um consenso, né? Tem se discutido muito em que medida a própria COP ainda é algo que de fato faz sentido acontecer, já que se entende que o nível local, né, a gente vê por essas discussões acontecendo, as medidas a nível local são mais importantes, mas para os mais esperançosos, para nós internacionalistas, né, tem-se a ideia de que a gente ainda vive num sistema westphaliano, os estados ainda são importantes, e no final das contas é lá que os grandes acordos são feitos. E é dali que a coisa vem, né, em alguma medida, dialogando nesse nível, no multinível. A Europa, ela perdeu uma oportunidade significativa, segundo algumas análises geopolíticas dos franceses, pelo menos assim, de estar numa posição muito mais vantajosa em termos geopolíticos hoje, diante do conflito Ucrânia-Rússia, em função da sua dependência dos combustíveis fósseis da própria Rússia. Né? Para a Europa, hoje, investir em energia renovável é também uma questão geopolítica, é também algo que auxilia na sua autonomia frente à dependência que ela tem, hora dos Estados Unidos, hora da Rússia. Né? Para muitos autores locais, isso é um fator geopolítico para a União Europeia, que ela veio perdendo diante desse fato, né, de que a China foi tomando a frente e a Europa foi ficando para trás em termos de tecnologias renováveis. Só que agora o inimigo já está batendo a porta, né? Não é daqui para o ano que vem que a coisa vai ser modificada, mas o que se sabe até então é que não existe um setor econômico / nacional, a nível de todos os países, inclusive da União Europeia, cujos dados sobre emissões de CO2, o quanto ele contribui para a mudança climática, mas que sabe-se que contribui de maneira definitiva, né, ou seja, que as coisas sejam tão obscuras quanto o setor militar. Então, investir no setor militar é aprofundar de maneira significativa as emissões de CO2, sem sombra de dúvida. E, acima de tudo, investir em maior emissão de CO2 e investir na invisibilização desses dados, porque são setores que não compartilham esses dados até por questão de soberania nacional. Então, assim, levar em consideração que a Europa passa por um quadro de inflação, de tensão geopolítica e blá, 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 e que, né, existe agora essa demanda por parte do Trump
de não só não participar do Acordo de Paris, mas poder arrastar todo o resto com ele, né? Então, eu acredito que isso vai impactar na COP, vai impactar na disposição e vai impactar na negociação-chave, que é, de um lado, Donald Trump demandando maior desembolso da Europa para poder fazer parte, né, do coletivo, da segurança coletiva, e do outro lado, os países em desenvolvimento dizendo, olha, Europa, foram vocês que mais emitiram, vocês precisam financiar. Então, todo mundo quer que a Europa pague tudo, né? Deve estar sendo difícil ser europeu, mas eu não tenho dó, não, porque eles ganham em euro e a gente em reais. Eu iria por aí também, professor. E já exploraram a gente muito, né, também. Já vale, tem que sofrer um pouquinho também. Pois é. O problema é que todo mundo vai junto, né? A ideia dos desafios globais são esses. Mas é isso que dá emprego para o internacionalista também, pessoal. Mais alguém, mais pergunta para a gente refletir aqui. Também queria ouvir suas considerações, professor. Fique à vontade também, né? Eu vou falar um pouquinho, também queria contribuir, mas vou passar para a aluna, que a aluna vai ter uma pergunta da Télvila, aí só aproveitar, se tiver mais alguma pergunta, a gente faz um bloco aí de 2 perguntas. Luna? Beleza, eu vou ler a pergunta aqui da Télvila. Ela deixou o seguinte: oi, boa noite, vou deixar minha registrada aqui. Gostaria de saber como está em relação às pressões das comunidades tradicionais em relação à COP30. Como estão as movimentações agora nesse momento pré-COP e o que podemos esperar durante os dias de evento desses grupos? De que maneira eles poderão reivindicar que suas demandas sejam atendidas, considerando a pouca representatividade desses grupos no evento? Tá. Professor Jean, você quer responder ou já faz um bloco? Tem mais alguma pergunta? Se alguém tem mais alguma pergunta, senão eu faço a minha também. Eita, pensei que você ia responder comigo, você vai... Essa está computada também, né? Não sei como é que está, porque o que eu ia perguntar, e o que eu achei interessante também, que você trouxe uma contribuição das teorias das RIs também, né? O Gabriel aqui é o professor da disciplina de teoria, e você trouxe essa visão, né, do neorrealismo, do construtivismo, eu acho que permeia um pouco também essa discussão que a Télvila trouxe, que no realismo a gente tem claramente a posição dos estados, os estados que vão decidir, e aquela noção de que eles estão mais preocupados com outras questões que não as ambientais, e pensa na ambiental quando chega no passo de ser uma rádio, de ser uma questão mais hard, né, de núcleo duro, né, então quando alcança algo que chegue a uma questão de segurança, aí se torna uma prioridade, né, então tem esse panorama. Em contraponto, você trouxe a discussão do construtivismo, que aí eu sou construtivismo, defendo construtivismo, e entendo, né, muito dessa discussão no plano ideal, né, que a gente vai pensar, também no plano material, né, que isso também tem um impacto. A gente tem um ideal de chegar a uma meta, etc e tal, mas a gente também tem a questão material de se alcançar aquele ideal. Então, dentro desse plano das ideias e dos aspectos materiais. Mas uma grande questão é que o construtivismo traz uma possibilidade de uma contribuição maior de outros atores, né, nas relações internacionais. Então, acho que pode trazer essa questão das comunidades, da universidade. Então, você já mostrou claramente que o observatório quer participar e não tem um bloqueio aí em termos de investimento e tal. Então, acho que a mesma coisa acontece com esses outros grupos minoritários, né? Que às vezes a gente vê também grupos de advocacy, então tem vários atores aí que poderiam contribuir, que eu acho que essa barreira econômica é justamente proposital para não ter uma multiplicidade, né, de discussões e que consiga se trazer. Então, muitas vezes, por isso que a gente bate muito nessa tecla, né, a importância das ONGs. Então, muitas vezes as ONGs ali, elas conseguem juntar um recurso, conseguem representar muita gente, né, então fica muito em cima delas, né, mas elas conseguem ali, de certa forma, ter um financiamento, participar, mas, como assim, Greenpeace, né, a gente pode destacar, mas tem outras, várias que poderiam estar ali participando e não tem esse recurso, né, financeiro de estar trazendo representante, pagando hospedagem. A gente pensa que é só a participação, mas é todo um investimento, estrutura, orçamento que tem que ter e que esses outros atores carecem, né? Sim, sim. Eu acho que é muito importante falar disso, porque muitas delegações de países em desenvolvimento sofrem também do mesmo desafio que a sociedade civil, que é a dificuldade de recurso financeiro para estar participando da própria COP. Então, assim, a gente olha a COP também com esse ideal, muito bem colocado, né? A gente pensa
na linha do ideal, mas também tem a materialidade, né? A gente não exclui a materialidade. E assim, pensar que isso é um desafio para os países em desenvolvimento, tal qual é um desafio para a comunidade, a sociedade civil organizada. Especificamente, aqui eu trouxe essa linha porque um dos trabalhos que eu estou levantando, né, faz essa leitura sobre Kyoto está mais, e até mesmo o período, né, em que você olhava a agenda do clima dentro dessa linha mais de governança, ninguém confiava muito em ninguém, eles tinham uma meta, cada um só entendia que era uma ameaça, mas sem grandes prioridades ali a nível global, né, e mais o neorrealismo fundamentando no sentido de você não ter aquela densidade de participação, de fato, dos atores, você ainda ter muito conflito de interesses, você ter ali mesmo, diríamos assim, não uma sociedade de estados, mas realmente um sistema de estados tentando negociar clima. E aí, quando a gente chega com o Acordo de Paris, e aí vem muito sobre o mecanismo, né, de esperar que essa construção seja de fato coletiva, que os estados voluntariamente estabeleçam suas metas, que a partir, né, pelo menos da COP14, se tenha maior participação da sociedade civil, que múltiplas vozes possam participar. Ainda assim, o fator econômico ele é determinante, e aí a gente tem vários desdobramentos disso. Tem o fato de que muitos países em desenvolvimento não conseguem participam por tempo menor das COPs, ou muitas vezes levam delegações muito menores, e como as agendas são negociadas separadamente, muitas vezes eles têm que priorizar. Bom, a gente vai falar de adaptação e vai falar de transição justa. Às vezes eles não vão para a discussão sobre mitigação, porque não tem gente para ir para lá, porque não tem como levar o pessoal, né? E aí acontece também com isso, com os grupos de advocacy, que acabam tendo que se articular, e esse é que é o ponto. O que o OCA acabou obtendo como estratégia foi se utilizar dos contatos que tinham com outras universidades, que então vão estar vindo, e a gente, olha, deixa o OCA participar um pouquinho lá do painel de vocês, aí na outra o OCA já participa mais um pouquinho, então a gente foi entrando com quem já tinha, né, somando junto com os outros organismos que já vão estar aqui, da sociedade civil. E é isso que as organizações locais estão fazendo. Aqui, eu ousaria dizer que a gente tem já uma mobilização muito grande desde o ano passado. Tem um movimento aqui chamado Movimento do Yellow Zone, que eles estão propondo, inclusive, durante a COP. Então, você tem a ideia do Green Zone, tem o Blue Zone. Aqui em Belém do Pará, nós também teremos a Yellow Zone, que é o local das COPs, que vão ser as COPs das baixadas. Quem disse que a COP vai ficar só naquele lugar bonitinho onde o governador disse que o pessoal tinha que transitar? Também vão ter as Yellow Zones, onde quem vier para a COP vai ter ciência, olha, vai estar tendo debate, vai estar tendo discussão ali sobre a COP também, porque ela está aqui e a galera da Baixada quer discutir sobre isso também. Então, acho que é uma estratégia magnífica, sim, que o pessoal do COP das Baixadas está organizando. Também articulação com o pessoal do Comitê COP30, né? Então, memorize esse nome, acompanhe essa ideia do Yellow Zone, acho que vai ser bem interessante. Caso vocês estejam aqui também, apreciem esse momento. E, assim, o que a gente nota que o governo está fazendo tipo assim, uma série de estratégias. O primeiro vem com Lula pegando a Marina e colocando ela para construir aquele balanço ético global, né? Então, ter um espaço ali para poder fazer uma discussão sobre transição justa, tá? E isso certamente vai ter uma participação muito decisiva da sociedade civil organizada de modo mais geral. Tem um círculo dos ministros de finanças que vai ser para poder falar de financiamento, e assim, financiamento eu acredito que vai ser uma pauta muito importante, mas isso aí, a nível de delegações. Vai ter o círculo dos presidentes, delegações e tudo mais, mas o que eles estão propondo em termos dos povos originários é o círculo dos povos indígenas. Em que medida isso vai ser mais um exercício de tokenização, mesmo com a Guajajara ali, né, liderando, buscando fazer essa articulação, em que medida esses povos indígenas vão ter, de fato, participação, é uma grande questão. A gente sabe que a COAB ela já emitiu uma carta endereçada ao próprio presidente da COP, informando que é uma demanda dos povos indígenas participarem do processo de negociação, de fato. Em que medida isso vai ser atendido? Eu não sei, porque isso é uma quebra de protocolo também, né? Então, assim, eu estou assistindo, eu estou no Observatório da COP observando, né? E o que eu tenho observado é que eles estão tentando garantir a participação de alguma forma. Mas aí o que eu acho que é interessante os alunos observarem é que quando a gente fala participação da sociedade civil, a gente está falando da sociedade civil ampla. A gente tem um bocado de siglas ali, a Ringo, os jovens, né? Tem os ITMOS, são as entidades comerciais, as organizações da sociedade civil, a organização dos povos indígenas,
tem a juventude, inclusive vai ter um treinamento para essa galera da juventude recentemente, que eu vou estar lá com a professora Nívia também. Mas 70%, pessoal, da participação, quem tem envergadura de fato para estar participando de uma COP que se paga 500 mil, não é a sociedade civil organizada, que representa 10%, 15% do público da COP. São as empresas, sei lá, é uma própria Vale da Vida, né? É uma Hidro da Vida, que vão estar lá, que vão ter os seus painéis, vão estar apresentando as suas medidas de sustentabilidade. Né? É claro que é importante ter esse diálogo, mas em que medida também estudar isso e averiguar em que medida esse diálogo se converte em lobby, com certeza se converte em lobby, né? É muito importante, porque no final das contas a sociedade civil organizada que tem mais peso nas COPs são as grandes empresas, e não necessariamente a sociedade civil organizada. Então, assim, o que quer que esteja sendo construído aí ainda vai precisar de muito, como a gente chama aqui, né, muito piquete da sociedade civil, de fato, dos movimentos sociais, para que tenha, de fato, maior participação, né, das populações locais e da população de modo geral, né? Mas, de imediato, essa COP já é uma euforia pelo fato de ser, depois de estar em 2 países não democráticos, está vindo para o Brasil. Então, o pessoal tem muita expectativa. Mas o nível em que essa democracia se torna, para além de processual, né, substantiva em termos de participação, eu acho que ainda é um desafio para a COP. Tá? A galera está um pouco, assim, sabe, por aqui, ainda muito desconfiada, sabe? Muito desconfiada da possibilidade de participação. É isso. Obrigado, professora, pela palestra. Acho que a gente já pode encerrar. Agradeço, foi excelente, sensacional. Acho que adoramos. Inclusive, lhe convidar para a palestra de abertura, se você tiver disponibilidade, se puder também, eu acho que agrega muito para a gente. É no dia, quando mesmo, professor? É dia 21, né, Luna? Dia 21 à noite. 21 de setembro. 21 de outubro. De outubro, É né? no próximo mês. A gente tem alguns outros. Oi. É porque nesse período eu acho que eu vou estar no Rio de Janeiro, vai ter um evento lá e aí eu estava esperando confirmar essa agenda, mas eu vou descobrir até amanhã quando é que vai ser essas passagens, eu já lhe confirmo se eu vou poder estar lá, nem que seja para estar participando com vocês, vai ser um prazer. Tá bom? Vai ser um acréscimo enorme para a gente, todo mundo adorou, o pessoal aqui comentando, agradecendo, gostaram também dos slides, então agradeço pela troca, espero que a gente consiga aí ter uma simulação interessante, depois eu te passo também, porque o que a gente vem fazendo? A gente vem tirando publicações também. Então, no ano passado, a gente fez, por exemplo, o impacto que esses workshops tiveram nos documentos que foram feitos. Então, vai ter teu nome lá, vai ter o material, a gente pega esse material, coloca no Open Science Framework, então a gente disponibiliza, vai estar disponível também no canal da Simulare do YouTube. Então, quem quiser ter acesso ao que aconteceu, vai ter acesso no modo virtual, né, e também com base nesses artigos que vão ser feitos. Então, agradeço, acho que foi de grande valia para a gente. Prazer conhecer o professor Gabriel, espero que em breve ele possa se unir ao professor Jean, estar aqui com a gente, os alunos também, e que em breve a gente possa, quem sabe, pensar um simpósio do OCA por aí, pela UFT, a gente se conhecer. Eu sei que você já conhece os alunos aqui de RI, da UEPA e tal, mas estreitar esses laços aí. Muito obrigada, gente. E o professor, só questão de eu transformar aqui, juntar a pastinha e lhe mandar os documentos, tanto, tranquilo, né, quanto o material que eu usei para montar o PowerPoint em si, tá bom? Tranquilo. Quando puder, você manda para a gente, eu já vou fazer esse Open Science logo, já para ir divulgando o material. Então, agradeço. Ok. Professora, só rapidinho, só para pedir para a professora Maiane disponibilizar para a gente o arroba do Instagram para a gente seguir. Sim. Sim, você eras professor? Alguém colocou a roupa do Oca, né? Aqui. Colocaram a roupa do Oca? Colocaram. O principal é o Oca, sigam o Oca, mas eu vou colocar o meu também aqui para vocês, assim que eu descobrir aqui. Consegui. Eu ia pedir só o pessoal, quem puder abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto. Né, pessoal? Vocês estão aí tudo deitado na cama, com a cara amassada. Meu arroba dra.maiane dentro. Tá aqui, professor. Bora lá, pessoal, aparecer para tirar uma foto. Aqui, mas, professor Gabriel, siga a gente no Oca também, que lá tem muita coisa legal.
todos E vocês. a ideia, quando o Murilo me convidou também, foi essa ideia de ter mais para frente uma que o pessoal gosta, ó, coloca já aluno aqui, já fizeram o fórum, né, dos alunos aqui, como o nome? O Pare. FARE. O FARE foi organizado aqui, então o pessoal se anima com o evento. A gente vai ter uma semana também acadêmica, tá? A aluna já adiantou, a gente vai ter a Semana Acadêmica de Relações Internacionais, que vai ter como tema também a COP, vai permear essa discussão sobre o meio ambiente, vai ter uma mesa da Simulare dentro da semana, então a gente está interligando de todas as formas. Então, nos chame, professor, porque agora que esse laço aí está construído, vamos estreitar ele e estou aqui à disposição. Só no dia 21 que eu vou confirmar, mas senão já, né, nesses próximos eventos aí a gente pode unir, que o pessoal tá... Tem muita gente legal também produzindo muito, professora Brenda, professora Tinay, vocês vão adorar conhecer também, que discutem governança, professora Brenda, que, por exemplo, discute gênero dentro da agenda climática, tem muita coisa legal. Legal. O pessoal da gente, a professora Gleice estava aqui, ela discute também muitas temáticas de gênero, seria uma troca interessante também. E aí, pessoal, teve gente que sumiu, quem puder tirar um print aí. A cara do Marcos aqui tirando. Oi, Marcos. Oi, Emily. Dalila. Larissa. Tô vendo poucos aqui. Alguém conseguiu tirar aí? Porque eu tô com duas telas aqui, eu tenho que tirar uma. O Marcos conseguiu. Deu até um sorrisinho ali na hora que ele printou. Professora, nós aqui estamos super ansiosos para ir para o FARE em novembro. Tem um grupo que vai aqui da UFT, né? Porque nós organizamos ano passado, então a gente fez essa troca, esse diálogo para que fosse, no caso, aí na UEPA. Então, assim, estou aqui o tempo todo em contato com o Stefan, o pessoal, e estamos super animados. Espero ter essa troca com a senhora por lá também. Vai ter sim. Eu vou estar participando com vocês. Vai estar uma loucura, como vocês bem imaginam, né? Mas o Stefan vai dar conta. Ele sempre dá conta. Coloca para os alunos fazerem que eles dão conta, pessoal. Né? Agradeço, pessoal. Vou só encerrar aqui a gravação. Obrigado, até mais.